Um irmão sênior preguiçoso da seita Lin Xiao. O segundo irmão sênior passa o dia todo deitado na rede dormindo, mas é considerado um mestre oculto pela seita. Até mesmo o mestre da seita tem que te implorar para aceitar discípulos em voz baixa, e até mesmo o Senhor do Pico do Vento vem pessoalmente te pedir para abrir uma exceção. No entanto, todos pensam que você é apenas um peixe salgado deitado. Você secretamente se tornou o segundo mais forte da seita com a ajuda do espaço do anel. No Pico Tianil da seita Lin Xiao, você está deitado na rede balançando tranquilamente. Distraído jogando um jogo na placa Tianji, de repente ouve passos se aproximando. Levanta os olhos e vê Xiao Shuang, o Senhor do Vento Lua Vermelha, trazendo uma garotinha encantadora em sua direção. Um pouco depois, Xiao Shuang sorri tanto que todas as rugas em seu rosto se apertam. Segurando uma caixa de aipo, ele parece querer pegar o carvão da sala ancestral. Você preguiçosamente coloca a placa Tianji de lado e morde. Sumir boa, procurando meu mestre? Infelizmente, ele saiu. O irmão mais velho também não está. Xiao Yi pisca seus grandes olhos e te avalia, pensando consigo mesma. Seu tio é um grande especialista em condensação de essência no 7º nível. Por que ele parece um lacaio na frente desse segundo irmão sênior? Mais ultrajante ainda é que você nem se dá ao trabalho de sair da rede. Essa pose é maior do que a do Senhor do Vento. Cumprimente-o rapidamente. Xiao Shuang empurra sua sobrinha atordoada. Este é o segundo irmão sênior do Pico Tianil, Shaoqing. Segundo irmão sênior, olá. Xiao Yi solta um grito doce. A voz é como um rouxinol saindo do vale. Você não pode deixar de olhar mais algumas vezes. Essa garota é realmente agradável aos olhos. Cabelos pretos e longos amarrados em um rabo de cavalo, um narizinho arrebitado combinado com grandes olhos expressivos. Ela é um modelo de beleza. Xiao Shuang esfrega as mãos e se aproxima. Shaoqing, olhe para minha sobrinha. Você o interrompe rapidamente. Se o tio mestre quiser aceitar um discípulo, volte amanhã. Meu mestre só volta amanhã. Depois de dizer isso, você pega a placa Tianji novamente, deixando claro que está emitindo uma ordem de despejo. Estou ocupado. Não tenho tempo. Por que está correndo? Você está tão ansioso que pula para cima e para baixo. Tio mestre, não temos queixas antigas nem rancores recentes. Por favor, não me engane. Até o truque da beleza foi usado. Eu realmente não posso ajudar com isso. Xiao Yi ao lado olha atonita. Só então Xiao Shuang se aproxima e abaixa a voz. Só quero que minha sobrinha entre no Pico Tianil. Dê uma ajuda. Se soubesse antes. Seu rosto muda instantaneamente, afasta a mão dele e solta um suspiro de alívio. Me assustou tanto que meu coração palpitou. Xiao Shuang rende os dentes de raiva. Você, garoto, não pode aprender com seu irmão mais velho? Apresse-se. Você responde com razão e confiança. Mestre já tem um rei do cultivo como irmão mais velho. Se me adicionar, terei que me enforcar. Estou sendo filial. Pare de ser tagarela. Xiao Shuang esfrega as têmporas e entra no assunto. O Pico Tianil tem muito yang. Precisa ser equilibrado. Você acha que essa garota é qualificada para ser sua irmã júnior? Você estreita os olhos e examina Xiao Yi da cabeça aos pés 3 vezes. De repente, sério, garota, este é realmente seu tio? Xiao Shuang explode na hora. Seu patife! Se não fosse parente, seria achado? Sendo um tio, ele ainda a envia para o Pico Tianil? Você está chocado. Será que seu pai deve a ela dinheiro e não pagou? Xiao Yi fica imediatamente apavorada, seus grandes olhos cheios de pontos de interrogação. Xiao Shuang reúne energia espiritual na palma da mão, uma luz branca. Rangendo os dentes, ele diz, se você continuar falando bobagens, acredite ou não, vou te matar. Diga logo como fazer as coisas. Você abre as mãos. Vá procurar meu mestre. Por que está me procurando? Xiao Shuang está frustrado. Não tem que passar pelo irmão mais velho primeiro? Vendo que você é impenetrável. Ele levanta diretamente 2 dedos. 200 cristais espirituais. Seus olhos brilham instantaneamente. Esfregando as mãos e fingindo, ele diz secretamente, mas essa é a barreira do meu irmão mais velho. É muito difícil, muito difícil. Xiao Shuang aumenta diretamente o preço. 300 cristais espirituais, 500. Você imediatamente pede um preço exorbitante. Pague imediatamente e eu te direi uma frase. Uma velha raposa é realmente uma velha raposa. Xiao Shuang só tira 100 cristais espirituais e coloca na sua mão. Depósito. O resto será dado depois que o método funcionar. Tio mestre, isso não é justo. Você faz beicinho.
Um Lorde do Vento ainda faz pagamentos parcelados? Não venha com essa. Xiao Shuang ri levemente. Que tipo de pessoa você é? Eu não saberia. Você suspira, fingindo estar magoado. O mundo tem muitos mal-entendidos sobre mim. Espere até receber o pagamento final. Você se aproxima e sussurra por um tempo. Olhando para a silhueta de sua partida, satisfeito e sabendo tudo, você conta os cristais espirituais, alegremente. No caminho, Xiao Yi puxa a manga de seu tio. Se você não explicar claramente, não me atrevo a adorar um mestre. Xiao Shuang diz impotente. Ji Yan, o irmão mais velho do Pico Tianyu. No estágio final da tribulação do núcleo, pode esmagar a condensação do bebê. A boca de Xiao Yi se abre em um ó de surpresa. Tio, você bebeu demais? Xiao Shuang parece sério. Ela entende completamente a reação de sua sobrinha. Quando ela ouviu falar disso pela primeira vez, sua expressão era ainda mais exagerada do que essa. Ji Yan é um gênio incomparável que só aparece uma vez em 1000 anos na seita Lin Xiao. Nem mesmo o ancestral fundador da seita se compara a ele. Enquanto Xiao Shuang falava, sua voz tremia. O mestre pensou que estava preso no estágio final da tribulação do núcleo há 10 anos. Depois de aceitar Ji Yan como discípulo, foi forçado por seu discípulo em 1 ano, para romper e condensar um bebê. A visão de mundo de Xiao Yi se despedaça. Discípulo supervisionando o mestre. É por isso que eu quero que você vá para o Pico Tianyu. Xiao Shuang diz com sinceridade, seguindo esse tipo de rei do cultivo. Você nem pensar em ser preguiçoso. Uma figura nobre com sobrancelhas de espada e olhos brilhantes surgiu na mente da jovem. Uma figura bonita que nunca para. Mas, por alguma razão, de repente você se lembrou de você deitado em uma rede, mordiscando frutas espirituais com preguiça. É o irmão Sênior Lu? Ela perguntou sem pensar. Só então a expressão de Xiao Shuang se contorceu como se estivesse constipado. Ah! Ele acenou com a mão com desgosto. Se você entrar no Pico Tianyu no futuro, fique longe dela. Tenha cuidado para não ser infectado. Xiao Yi piscou seus grandes olhos. Sua alma de fofoca queimava intensamente. Tio, qual é a situação do irmão Sênior Lu? Ela também é tão incrível? As pernas de Xiao Shuang tremeram enquanto ele soltava 6 palavras. Preguiçoso. Muito preguiçoso. Extremamente preguiçoso. Ganancioso. Muito ganancioso. Extremamente ganancioso. Lembrando da cena em que 510 foram subornados, Xiao Yi riu, mas depois de pensar um pouco. A força dele não deve ser tão ruim quanto a do irmão sênior Ji Yuan. Não mencione isso. Xiao Shuang de repente sentiu como se estivesse tendo um ataque cardíaco, com os 5 dedos pressionados contra o peito. Em suma, lembre-se de ficar longe dela. Ele amaldiçoou aquele garoto interiormente. Ele é simplesmente uma praga. Mas tio, Xiao Yi inclinou a cabeça. Como você tem certeza de que eu realmente posso entrar no Pico Tianyu? Xiao Shuang murmurou confiantemente. Embora aquele garoto seja preguiçoso e ganancioso, ele ainda tem ética profissional para fazer as coisas depois de receber o dinheiro. A ideia dele nunca está errada. No silêncio da noite, você contou os 510 que acabaram de chegar e um sorriso satisfeito apareceu no canto da sua boca. No segundo seguinte, toda a pessoa desapareceu no lugar. Uma luz branca ofuscante brilhou de repente diante de seus olhos. Você estava em um estranho espaço branco puro. Em cima de uma mesa quadrada de jade no centro, estava silenciosamente deitado um tablete espiritual quase vazio. Na frente dele havia um queimador de incenso de bronze. Você jogou casualmente 10.000 lanches que havia acumulado por muito tempo no queimador de incenso. O queimador de incenso brilhou intensamente. Os lanches instantaneamente se transformaram em pó. O tablete espiritual também brilhou fracamente, com traços de escrita vagamente visíveis. A superfície da mesa de jade mostrou lentamente as 2 grandes palavras 1 ano. Então você estalou a língua de dor. 10.000 lanches apenas por 1 ano. Este negócio é uma grande perda. Você lamentou, tocando em sua bolsa de armazenamento vazia. Trabalhei duro por décadas e voltei ao ponto de partida da noite para o dia. Mas então você pensou naquele maníaco por treinamento do irmão mais velho. Você se sentou com as pernas cruzadas, resignado. Sem um plugin, você não consegue alcançar aquele pervertido. Seus dedos roçavam o anel sem querer. O toque frio fez você se lembrar da cena de quando você viajou há 18 anos. Felizmente, você encontrou este anel mágico. Ele contém uma sala do tempo hiperbólica semelhante ao mundo de Dragon Ball. Caso contrário, com a velocidade de cultivo monstruosa de Ji Yuan, você já teria ficado 18 ruas atrás.
Naquele ano, vocês entraram no Pico Tianyu ao mesmo tempo. Se não fosse por trapacear com o anel, como você poderia acompanhá-lo à força? Aquele cara, Ji Yuan, é simplesmente um idiota. Vendo que seu talento era tão forte a ponto de até o fundador da seita Lin Xiao ter que se render. O mais irritante é que esse cara não é apenas um talento contra o céu, ele também trabalha tão duro quanto um cachorro louco quando se trata de cultivo. Você se lembra claramente de que, quando ele entrou pela primeira vez há 10 anos, ele ainda era um novato mortal. Como resultado, em menos de 10 anos, ele disparou para o estágio final de formação do núcleo. Essa velocidade de cultivo é simplesmente como se ele tivesse ligado um modificador. Mais de um ano de cultivo árduo no espaço do anel é apenas um momento no mundo exterior para você. Você se espreguiçou, sentindo o reino que acabou de romper em seu corpo, e não pôde deixar de suspirar. Droga, levei um ano para subir um pequeno reino. Se fosse com Ji Yuan, ele provavelmente conseguiria em meio ano. Voltando ao mundo real, você se jogou diretamente na cama. Este anel quebrado é útil. Mas cada vez que é ativado, precisa esfriar por um mês. Ainda não me recuperei. Minha barriga ronca. Você pegou um origami de papel casualmente e injetou poder espiritual nele. Os olhos do origami brilharam e bateram as asas, esperando suas instruções. As mesmas regras de sempre. Você acenou com a mão. O origami voou imediatamente para comprar comida para você. Embora você já esteja neste reino, não precisa comer. Mas como pode perder a felicidade de ser um desperdício? Deitando na rede, você pegou o Tianji Pai e começou a navegar nas manchetes do mundo do cultivo. Essa coisa é quase do tamanho de um telefone celular na Terra. As funções são bastante completas. Nenhuma das fofocas e notícias do mundo do cultivo fica de fora. Este Tianji Pai é simplesmente o Weibo do mundo do cultivo. Produzido exclusivamente pelo pavilhão Tianji. Esses cachorros Tianji, eles se autodenominam tianjistas. Eles estão espalhados pelos 9 continentes e pelos 4 mares, vasculhando materiais por toda parte, encarando o paparazzi o dia todo. Você encontrou aquele anel misterioso logo depois de viajar. Mas cultivar essa coisa é muito caro. O retiro da noite passada queimou diretamente todas as suas economias. Pobre como um rato, você só pode deitar e navegar no Tianji Pai. A rede balançava suavemente. O passarinho vermelho na árvore cantava ativamente. Uma brisa soprava. Você estava navegando nas fofocas do mundo do cultivo com entusiasmo quando de repente sentiu uma fragrância de comida. Irmão Sênior Lu. Seu pedido. Wang Yi correu sem fôlego carregando uma lancheira, com gotas de suor na testa. Você olhou preguiçosamente para o sol. Irmão Júnior Wang Yi, por que você está tão lento hoje? Este garoto costuma entregar as refeições no prazo. Wang Yi enxugou o suor com uma expressão impotente. Não é por causa da tendência de entrega que você iniciou, irmão sênior. Agora toda a seita Lin Xiao está seguindo a tendência de pedir comida. Nosso chefe é tão mesquinho que se recusa a contratar mais pessoas. Você resmunga azedo, mas vocês também ganham muito. Se não fossem as regras da seita, você já teria corrido para entregar comida. Hoje em dia, ser um trabalhador braçal rende mais do que ser um cultivador. Wang Yao suspira com uma cara amarga. O que ganhamos é dinheiro suado. A mesada de alguns trocados por mês não é suficiente nem para um petisco. Você pega a marmita, abre a tampa, pega um grão de fava cozido e joga na boca. Assim que mastiga um pouco, franze a testa. O sabor está estranho. Trocaram o cozinheiro. Wang Yao levanta o polegar. A língua do irmão sênior é realmente incrível. O chefe Agao estava sendo muito explorado pelo chefe e simplesmente largou tudo e foi embora. Você estala a língua. Com uma expressão de desgosto. Para onde foi o velho Agao? Fala logo. O irmão sênior vai mudar de emprego? Os olhos de Wang Yao brilham. É verdade. Com a mesquinhez do chefe, ele não vai conseguir manter um bom cozinheiro e vai falir mais cedo ou mais tarde. Depois de entregar este pedido, quanto mais Wang Yao pensava enquanto descia a montanha, mais certo ele ficava, até o irmão sênior Lu, que é tão exigente, não conseguiu ser retido. O chefe mercenário que espere pelo dia em que terá que fechar as portas. Ele calculava alegremente, é melhor eu também pedir demissão. Enquanto caminhava, de repente, um raio de luz passou por cima de sua cabeça. Wang Yao olhou para cima e observou. Não é o mestre do Pico da Luz Escarlate. Por que está correndo para o Pico Tianyu de novo? Balançando a cabeça, é melhor não ficar bisbilhotando os assuntos de gente importante. É importante que eu me apresse para economizar dinheiro e alcançar o 7º nível da fundação. No Pico Tianyu.
Xiao Xuang trouxe Xiao Li graciosamente para baixo. Você, deitado na rede, acena preguiçosamente, tio Marcial Sênior Xiao, irmã Marcial Júnior Xiao. Depois de dizer isso, continua mastigando, observando Tianji Card com atenção. Ele está transmitindo as últimas fofocas. Chocante! A donzela sagrada da seita Eu encontra-se secretamente. De vez em quando, você joga algumas bolinhas de espírito na árvore. O passarinho vermelho as pega com precisão e as engole com um gloop. O Tianji Card está transmitindo as notícias. O grande torneio da juventude das 3 grandes seitas dos 7 continentes chegou a uma conclusão bem-sucedida. Ji Yuan, o discípulo-chefe da seita Lin Xiao, fez um discurso de encerramento. É o irmão sênior Ji Yuan. Os olhos de Xiao Yi brilham instantaneamente, desde que ouviu seu tio falar sobre as façanhas desse irmão sênior lendário ontem. Uma semente de admiração foi plantada no coração da jovem. Xiao Xuan acaricia a barba com um olhar de orgulho no rosto. Ji Yuan trouxe glória para nossa seita Lin Xiao de novo. E você joga uma bolinha de espírito na boca. Mandar o irmão sênior para lá não é intimidação. O chefe da seita também não sente vergonha. Xiao Xuan balança as mangas e diz primeiro sobre o controle da bateria. Isso está relacionado ao direito de alocação das veias espirituais da estrela Dushan. Vendo você deitado ao sol o dia todo, sem contribuir em nada, você estreita os olhos e o encara. Acredita que, quando o irmão sênior voltar, vou pedir para ele orientar seus discípulos? Não, não, não. Xiao Xuan instantaneamente perde a pose. Ele se aproxima com um sorriso no rosto. Tio Marcial Sênior está brincando com você. Ele olha para o pombo assado na mão do irmão sênior, tentando desviar o assunto. Este pombo está com um cheiro muito bom. Deixe o tio Marcial Sênior provar um pedaço. Você levanta a mão e afasta a garra que ele estende. Nem pense nisso. Xiao Xuang volta para o lado, desanimado. Xiao Li fica feliz ao ver isso. O tio é um dos 5 mestres do pico. No entanto, está sendo controlado tão firmemente pelo irmão sênior Lu. O que uma garotinha sabe? Xiao Xuan fica sem graça. Estou dando a ele a consideração do irmão sênior. Enquanto diz isso, ele olha para a direção do irmão sênior, sentindo-se culpado. Xiao Li cobre a boca e ri. Xiao Yi está esfregando as mãos. E se ele a corromper? Como vou explicar para o pai dela? Mas se eu me juntar ao mestre Lu? Xiao Yi pisca os grandes olhos. Então o segundo irmão sênior não estará visível todos os dias? Xiao Xuan fica sem palavras. No final, ele só consegue dizer com sinceridade, de qualquer forma, lembre-se, não aprenda com essa atitude dele. Depois de cerca de 1 hora, você de repente franze ligeiramente a testa. Depois de olhar para a direção noroeste com o canto do olho, você volta a navegar no Tianji Card como se nada tivesse acontecido. Xiao Xuang, no entanto, fica radiante. Eles voltaram. O sol da tarde se põe no oeste. Um raio de luz corta o céu e 2 figuras aparecem ao pousar. Um é um homem de meia idade, trazendo um jovem magro. As sobrancelhas do jovem são como facas. Uma aura de não se aproxime emana de todo o seu corpo, como um iceberg ambulante. Assim que Xiao Yi o vê, instantaneamente sente como se tivesse visto uma espada desembainhada, com uma ponta afiada. Xiao Xuang avança rapidamente, com o rosto coberto de sorrisos. Ji Yuan, sobrinho marcial Ji Yuan, parabéns pelo seu retorno triunfante. Desta vez, na competição. Sobrinho marcial Ji Yuan, você deu ao nosso clã inicial rostos suficientes. Foi um trabalho árduo. A expressão de Ji Yuan é calma e seu tom é pacífico. Os oponentes não eram fortes. Não foi um trabalho árduo. Suas palavras não têm o menor toque de emoção. É difícil fazer as pessoas sentirem que ele é sincero. Shao Shen faz uma reverência com as mãos em concha e responde com um tom humilde. Irmão sênior Xiao está exagerando. É tudo pelo bem da seita. Não foi um trabalho árduo. Você, deitado na rede, lança um olhar preguiçoso para eles. Um sorriso aparece no canto da sua boca. Mestre, você trouxe algum presente para mim? Shao Shen revirou os olhos para você, respondendo mal-humorado. Não. Sai de perto. Ji Yan jogou algo para você, e você pegou para ver. Era um pingente de jade. Ji Yan disse calmamente, ganhei em uma aposta. Você ergueu as sobrancelhas para Shao Shen. Mestre, olhe isso. O irmão mais velho é muito mais habilidoso do que você em lidar com as pessoas. Shao Shen resmungou, coisas que seu irmão mais velho não gosta. Definitivamente não vale muito. Ji Yan acrescentou, pode bloquear um ataque de Yuan Ying.
Você sorriu tanto que seus olhos se estreitaram em uma fenda. Mestre, calculou mal, não foi? Se essa coisa for vendida, dizendo que é do irmão mais velho, valerá milhares ou até dezenas de milhares de pedras espirituais. Com certeza vão querer o remédio. A expressão de Xiao Shen endureceu. Claramente ele não esperava por essa. A reputação de Jiyan é bem conhecida em toda a província de Qi, e suas coisas são naturalmente procuradas. Xiao Shen habilmente mudou de assunto. Olhando para você, quando eu saí, você estava deitado aqui. Quando eu voltei, você ainda estava deitado aqui. Você não pode aprender com seu irmão mais velho? Se você fosse mais sério, definitivamente não seria pior do que ele. Você desviou o olhar do Tianji Pai e olhou para ele preguiçosamente. Você tem certeza de que quer que eu aprenda com o irmão mais velho? Você não sabe que tipo de pessoa ele é. Xiao Shen ficou sem palavras por um momento. Ele realmente não queria que seus discípulos se tornassem fanáticos por cultivo. Ele virou a cabeça e só então notou Xiao Shuang parado ao lado. Irmão Xiao, por que vocês estão aqui? Xiao Shuang não pôde deixar de reclamar. Finalmente se lembraram de mim. Ele puxou Xiao Li, com um tom de orgulho. Irmão Xiao, você não está precisando de um discípulo direto? Esta é minha sobrinha, talentosa e inteligente. O que você acha? Xiao Shen olhou para a obediente Xiao Li, um pouco hesitante. Ela quer me ter como mestre? Você não levantou a cabeça, desfazendo o palco sem piedade. O tio Xiao está aqui por causa do irmão mais velho. Mestre, não se iluda. Xiao Shen te encarou. Cale a boca. Existe algum discípulo que desfaz o palco assim? O olhar de Xiao Shen se voltou para Jiyan. Os assuntos do Pico Tianil são geralmente ouvidos por Jiyan, incluindo a aceitação de discípulos. Se Jiyan não gostar dela, Xiao Shen também não aceitaria este discípulo. O olhar de Jiyan pousou sobre Xiao Li, e o rosto de Xiao Li ficou vermelho instantaneamente. Suas mãos estavam nervosas e não sabiam onde colocá-las. Jiyan a avaliou e disse a Xiao Shuang, Tio Xiao, o talento do mestre é limitado e ele precisa de mais tempo para cultivar. Receio que não tenha energia para aceitar mais discípulos. Xiao Shuang sorriu. Não é porque você está aqui? Está tudo bem. Obviamente, ele estava aqui por causa de Jiyan, e Xiao Shen não era tão importante. Jiyan balançou a cabeça. Obviamente, ele não planejava concordar. Para ele, tanto ele quanto o mestre, eles precisam de tempo para cultivar e não têm energia extra para ensinar novos discípulos. Xiao Shuang estava preparado. Ele disse, será que o sobrinho Jia não tem confiança para ensinar bem esta garota? Jiyan bufou friamente. Seu tom estava cheio de insatisfação. Quem disse isso? Xiao Shuang ficou secretamente feliz. Não é? O mestre da seita também espera que a seita Lin Xiao produza outro gênio como você. Você interrompeu. Sonhe, é mais provável que produza um gênio como eu. Xiao Shen te encarou. Calha a boca. Ninguém vai te tratar como mudo se você não falar. Xiao Shuang te ignorou e continuou a dizer a Jiyan, sobrinho Jiyan. Muitas pessoas viram eu trazer a garota para o Pico Tianil. Xiao Shuang sorriu levemente. Seu tom era um tanto tentativo. Se seu mestre não aceitar esta garota, se espalhar, os outros dirão que você, o irmão mais velho, tem medo de ter uma irmã mais nova que ofusque você. Jiyan franziu a testa e sua voz ficou um pouco fria. Quem se atreve? Xiao Shen olhou para você de soslaio e viu que você estava olhando calmamente para o Tianji Pai, sem sequer levantar as pálpebras. Ele não pôde deixar de murmurar, este garoto, se você disser que não teve uma ideia por trás disso, eu serei o primeiro a não acreditar. Ele se virou para Jiyan e disse, nesse caso, aceite-o, eu o ensinarei bem no futuro. Xiao Shen sabia em seu coração. Já que você se tornou este conselheiro, as coisas estão basicamente estáveis. Ele abriu a boca proativamente. Era apenas para dar a Jiyan um passo para baixo. Você interrompeu abruptamente. Mestre, você tem dificuldade em se ensinar, não desencaminhe os outros. A pressão arterial de Xiao Shen disparou instantaneamente. Olhando para você, cale a boca. Se você continuar tagarelando, acredita que eu vou te bater? Jiyan ficou em silêncio por um momento. Finalmente acenou com a cabeça. Xiao Li, curve-se para o mestre. Xiao Shuang ficou muito feliz. Apresse-se e peça a Xiao Li para fazer as malas. Xiao Li ajoelha-se respeitosamente. Discípula Xiao Li. Saúdo o mestre, saúdo o irmão sênior mais velho, saúdo o segundo irmão sênior. Você diz preguiçosamente, aceita um discípulo. Onde estão os presentes de aceitação de discípulo? Onde estão os presentes para nós, os dois irmãos seniores?
Xiao Xuang diz furiosamente, saia daqui, cale a boca. Vira-se para Xiao Li e diz gentilmente, discípula, não ligue para o absurdo dele, simplifique tudo. Xiao Shen também está muito satisfeito em aceitar Xiao Yi. A montanha Tianyu tem pouca gente em comparação com as outras 4 montanhas. É tão escasso que chega a ser lamentável. Ele já preparou vários discursos para quando encontrar o pessoal da montanha Tianyu no futuro. Primeiro, ele será repreendido, afinal, desde que herdou a montanha Tianyu, sua fama tem diminuído dia a dia. Se não tivesse aceitado Jiyan como discípulo, a montanha Tianyu já teria declinado. Xiao Xuan vê Xiao Li sendo aceita com sucesso como discípula. Com um sorriso no rosto, irmão Júnior Xiao, sobrinho marcial Jiyan. No futuro, contarei com vocês para cuidar desta garota, Xiao Li. Xiao Shen acena com a cabeça, irmão sênior Xiao, não se preocupe. Ela é minha discípula, naturalmente farei o meu melhor para ensiná-la. Depois que Xiao Xuan se despede, Xiao Shen diz a Xiao Li, discípula, no futuro você será a terceira discípula da montanha Tianyu. Cultive bem e não desonre a reputação da montanha Tianyu. Xiao Yi acena obedientemente. Sim, mestre. Discípula entende. Xiao Shen continua apresentando. Este é seu irmão sênior mais velho, Jiyan. Se você não entender alguma coisa, pode perguntar a ele. Este é seu segundo irmão sênior. Não o imite, ele me deixa louco. Se você interromper de novo, se ele tiver alguma objeção, peça ao irmão sênior mais velho para procurá-lo. Certo, mestre, você aceitou um novo discípulo. Você não quer ir celebrar esta noite? Acabei de ouvir o Wang Yao dizer que o velho HU foi um restaurante recém-inaugurado, chamado Pavilhão do Gigante Mortal, que está fazendo uma grande promoção de inauguração com descontos. Xiao Shen olha para Jiyan. Vamos experimentar. Jiyan franze a testa. Em um tom severo, desta vez, quando você sair e encontrar seus colegas. Você não tem nenhum senso de crise? Qual é o seu nível de cultivo atual? Qual é o nível de cultivo dos outros? Xiao Shen coça a cabeça sem jeito, um pouco envergonhado. Você está acostumado com essa cena. Ainda deitado na rede, despreocupado, Xiao Li fica boquiaberta, pensando consigo mesma, quem é o mestre e quem é o discípulo? Agora ela entende o que seu tio disse, que Jiyan é diferente e a montanha Tianyu é muito diferente. Acontece que é verdade. Você olha para Xiao Yi. Não se admire. Com o tempo você se acostumará. Jiyan repreende Xiao Shen e suaviza o tom, perguntando a Xiao Yi, qual é a sua força? As palmas das mãos de Xiao Yi ficam suadas de nervosismo. Gaguejando, irmão sênior mais velho, minha força acabou de atingir o 7º nível de refinamento de Qi. Jiyan franze a testa, com decepção na voz. Tão baixo? Xiao Yi se sente deprimida. Atingir o 7º nível de refinamento de Qi aos 16 anos. Sem ser um gênio monstruoso, ainda é considerado talentoso. Foi por causa de seu talento que seu pai a enviou para a seita Lin Xiao, mas na boca de Jiyan, tornou-se um objeto de desgosto. Jiyan pergunta novamente, e a intenção da espada? Você a compreendeu? Em seu tom, ele obviamente não tinha muita esperança. Xiao Li quase chora, sentindo-se magoada. Se eu pudesse compreender a intenção da espada nesta idade, meu pai já teria me enviado para Zhongmuzhou para me juntar a uma seita ainda mais poderosa. Intenção da espada? Você acha que pode compreender só porque quer? Não é tão simples quanto comer e beber. Xiao Yi murmura em seu coração, mas não ousa mostrar nada em seu rosto. Xiao Shen vê seu rosto tenso e diz com pena, Jiyan, a irmã júnior mais nova acabou de chegar, não exija tanto dela. Vá com calma, não se preocupe. Vá com calma. Os olhos de Jiyan são como facas e seu tom é firme. Cultivar é como nadar contra a corrente. Se você não avança, você retrocede. Você não pode relaxar nem por um momento. O coração de Xiao Yi bate forte. Ela não pode deixar de olhar para você deitada na rede. Ela se pergunta por que o segundo irmão sênior pode ser tão relaxado. Mas o irmão sênior mais velho não exige isso dele. Jiyan fica em silêncio por um momento e diz a Xiao Yi, prepare-se hoje, amanhã eu levo você para a Caverna da Espada. Xiao Yi parece confusa. Caverna da Espada? Seu tio é um dos 5 mestres de pico, então ele sabe um pouco sobre a seita Lin Xiao. Mas ele nunca ouviu falar da Caverna da Espada. Xiao Shen parece preocupado e lembra. Vendo que a caverna ainda não está perfeita, temendo que surjam problemas, Jiyan disse com confiança. Relaxe, eu verifiquei muitas vezes, pode ser usada. Foi ele quem projetou. Ele tem muita confiança em seu trabalho.
Xiao Li ficou ainda mais curiosa. Mestre, irmão mais velho. O que é a Caverna da Espada? Xiao Shen explicou. É um lugar que permite às pessoas compreender a intenção da espada. Os olhos de Xiao Yi se arregalaram, com uma expressão de surpresa. Um lugar tão mágico. Se isso se espalhar, certamente causará sensação, mas por que nunca ouvi falar disso? Xiao Shen sorriu e explicou. Isso foi projetado pelo seu irmão mais velho. Xiao Yi ficou imediatamente cheia de admiração. Irmão mais velho, você é incrível demais. Ji Yan lançou-lhe um olhar, sem se abalar com a admiração da irmã júnior. Bobagem. Relaxe, não haverá problemas. Você, deitado na rede, interrompeu de repente. Mesmo o melhor programa terá bugs. Então, você disse sinceramente a Xiao Yi, antes de entrar. Você pode preparar seu testamento. Qualquer propriedade que precise ser cuidada pode ser entregue a mim. Eu te ajudo a cuidar disso. Ji Yan olhou para você. Vá para o lado. Se acontecer algum acidente, descontarei 6 meses de seus benefícios da seita. Você gritou com dor no rosto. Existe algum irmão mais velho como você? Ji Yan ignorou você e disse a Xiao Yi. Escolha um lugar para morar. Tianyu Peak tem muitos quartos. Xiao Shen disse a Xiao Yi. Eu te levo para encontrar um lugar para morar. Xiao Yi disse obedientemente a Ji Yan e a você, 2 irmãos mais velhos. Iota, ninguém quer ver essa sua cara feia. O cabelo comprido de Ji Yan esvoaçava. A pessoa inteira era como uma espada desembainhada, com uma nitidez que forçava as pessoas. Como ele poderia progredir se não fosse severo? As palavras mal tinham terminado e a longa espada atrás dele fez um som metálico ao ser desembainhada, com um brilho frio apontando diretamente para você. Sua expressão mudou e você gritou com raiva. Você está doente? Você está no 9º nível da formação do núcleo. Posso romper a qualquer momento. Estou apenas no 7º nível. Como posso lutar? Um sorriso frio apareceu no rosto de Ji Yan. Realmente precisa de uma surra. Ao ver a espada, de repente, a luz da espada brilhou e a intenção da espada ondulou. Xiao Yi seguiu Xiao Shen por um tempo. De repente, ela percebeu um movimento profundo. Ela olhou para trás e recebeu uma intenção de espada de poder espiritual. Como uma corrente fria e cortante no inverno, ela a invadiu, congelando-a por inteiro, como se sua alma estivesse congelada. Mestre! Xiao Shen acenou com a manga e um poder espiritual se espalhou. Xiao Yi sentiu imediatamente seu corpo mais leve e a pressão como uma montanha desapareceu instantaneamente. O coração de Xiao Yi ainda batia forte. Com um rosto pálido, ela olhou para a direção profunda. Mestre! O que é aquilo? Xiao Shen não pôde deixar de repreender seus 2 idiotas. Prestem atenção, ainda tem uma irmã júnior aqui. Então, ele confortou Xiao Li. Seus 2 irmãos mais velhos estão trocando golpes. Xiao Yi ficou atordoada. O segundo irmão mais velho pode vencer o irmão mais velho? Essa intenção de espada de poder espiritual, não precisa adivinhar, é do irmão mais velho. Essa loucura é simplesmente capaz de cortar tudo. O segundo irmão mais velho realmente pode aguentar? Xiao Shen balançou a cabeça com um sorriso. Você vai entender lentamente no futuro. Ele não disse mais nada sobre os assuntos dos 2 discípulos. Não é possível explicar em poucas palavras. A surpresa nos olhos de Xiao Yi ficou ainda mais intensa. Parece que o tio ainda tem muitas coisas que não lhe contou. Seu segundo irmão mais velho também parece ser um personagem profundo e discreto, pensando no terror da intenção da espada agora. O coração de Xiao Yi ainda estava em guerra, muito forte. O segundo irmão mais velho é realmente capaz de trocar golpes com o irmão mais velho que possui. Esse tipo de intenção de espada é simplesmente inacreditável. No entanto, logo, ele sentiu uma pressão pesada. Os 2 irmãos mais velhos são tão fortes. Se ele, como irmã júnior, não redobrar seus esforços, temo que não terá coragem nem de sair. Na manhã seguinte, assim que Xiao Li abriu os olhos, viu você deitado preguiçosamente na rede, balançando. Nesse momento, Ji Yan entrou em passos largos. Sem dizer uma palavra, ele foi direto ao ponto. Arruma suas coisas, vou te levar para a Caverna da Espada. Xiao Yi seguiu Ji Yan até o canto sudeste do Pico Tianyu. Diante dele estava uma caverna natural. A entrada da caverna era clara e brilhante. O interior era visível de relance. A caverna tinha 20 ou 30 metros de altura e 100 metros de profundidade. Havia também uma praça espaçosa dentro da caverna. Xiao Li olhou ao redor, mas não viu nada de especial.
Ela não pôde deixar de perguntar, irmão mais velho, o que tem lá dentro? Intenção de espada? A resposta concisa de Jiyan fez Xiaoyi se lembrar instantaneamente da intenção da espada que a fez tremer na noite passada, e sua pele ficou imediatamente arrepiada. Eu tenho que entrar? A voz de Xiaoyi tremeu e seu coração começou a palpitar. Essa intenção de espada é muito forte. Ele simplesmente não consegue lidar com isso. Jiyan não se apressou em instá-lo. Deixe isso para lá, espere um pouco. Xiaoyi estava muito ansiosa e quase chorou. Essa espera durou até o meio-dia. Se não fosse pelo meu nível de cultivo, já teria perdido a paciência. Jiyan também parecia impaciente. A espada longa atrás dele desembainhou-se com um asterisco Shu asterisco. Ela voou para longe. Xiaoyi olhou com inveja. Esse movimento foi muito legal. Não demorou muito para a espada longa voltar voando e entrar diretamente na bainha. Um brilho frio passou rapidamente. Cerca de meia hora depois, você chegou atrasado. Com um rosto cheio de ressentimento, você reclamou com Jiyan. Você está doente? Que tipo de irmão mais velho você é? Tirar uma soneca também é ilegal. A aura de Jiyan estagnou. Ele bufou friamente. O que eu te pedi para fazer hoje? Você olhou para Xiaoyi. De repente, você percebeu e riu. Você não se esqueceu, não é? Posso te culpar? Não foi por sua causa ontem? Não foi você. Eu estaria tão cansado. Você estava chateado. Se Jiyan não tivesse te arrastado para uma luta ontem, você estaria tão cansado? Xiaoyi arregalou os olhos e murmurou. Será que esses dois irmãos mais velhos têm algum segredo obscuro? Embora ela achasse improvável. Mas suas palavras realmente faziam as pessoas sonharem acordadas. Jiyan não se importou em discutir com você e ordenou diretamente. Pare de bobagens e fique de olho aqui. Você balançou a cabeça. Sua atitude era muito dura. Ele pode entender sozinho, não prejudique os outros. Não pode deixá-lo entender lentamente? Jiyan insistiu. Quanto mais cedo ele entender, melhor. Você sabia que não podia escapar dele. Você se virou e disse para Xiaoyi, irmã Júnior, você tem algum último desejo? O último desejo não é importante. A herança é o ponto principal. Há algo que você precisa dizer. O rosto de Xiaoyi ficou pálido. É tão assustador assim? Ele olhou para Jiyan, com os olhos cheios de pânico. Irmão mais velho, haverá perigo lá dentro. Jiyan o lembrou friamente. Não o escute. Acredite em 30% do que ele diz, o resto é besteira. Você não gostou. Você tem confiança no covil da espada que você projetou. Por que você ainda me chamou para protegê-lo? Você é apenas teimoso. Jiyan não se importou em te dar atenção. Ele disse para Xiaoyi, entre. Xiaoyi olhou para o covil da espada. Ele sentiu que era como a boca sangrenta de uma fera, esperando que ele, a presa, se jogasse nela. Ele olhou lamentavelmente para os dois irmãos mais velhos. Irmão mais velho, segundo irmão. Jiyan o interrompeu com uma atitude firme, sem desculpas. Você tem que entrar hoje. Você só pode sair depois de compreender a intenção da espada. Você continuou a sabotar. Não se preocupe. Se você morrer depois de entrar, eu vou te ajudar a limpar tudo. A propósito, você realmente não tem nenhuma herança. A espada longa atrás de Jiyan revelou levemente uma ponta. Você mudou de ideia imediatamente. Seu tom era suave e natural. Entre. Não haverá perigo. Mesmo que haja perigo, ele desaparecerá instantaneamente. Não haverá dor. Xiaoyi quase chorou e gritou em seu coração. Pai. Tio, o Pico Tianyu é muito perigoso. Eu quero ir para casa. Mas ele não tinha escolha a não ser morder a bala e entrar no covil da espada. Você parecia estar transmitindo experiência atrás dele. Não sinta com o coração. Beije-o e ele vai te beijar. Não seja duro. Xiaoyi sentiu seu coração aquecer e sentiu que você era bastante confiável. Ele estava prestes a dizer algo. Suas palavras flutuaram novamente. Se você for duro e morrer, eu terei que te ajudar a limpar tudo. Se não houver herança, eu estarei trabalhando de graça. Suas palavras realmente me deixam. Que gratidão! Onde você está transmitindo experiência? Você está claramente minando minha confiança. Xiaoyi olhou para você com raiva, cerrou os dentes e entrou diretamente no covil da espada. Assim que ele entrou, a entrada atrás dele desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Ele olhou em volta. Ele se viu em uma cabana simples. A cabana estava vazia. Não havia nem mesmo uma porta. Olhando para fora da porta, havia uma praça espaçosa. No centro da praça, erguia-se um pilar de pedra alto. Parecia haver algo enrolado no pilar de pedra.
Xiao Li saiu da cabana de madeira. Olhando atentamente, havia um pequeno dragão branco no pilar de pedra. O corpo do dragão se enrolava, com chifres e cabeça imponentes, irradiando uma pressão ilimitada. O pequeno dragão branco percebeu que alguém se aproximava e abriu os olhos de repente, fixando Xiao Yi com seus olhos frios de dragão. A poderosa pressão da escama reverso o envolveu instantaneamente, o couro cabeludo de Xiao Yi ficou dormente e seu corpo tremia involuntariamente. Ele estava muito familiarizado com essa aura, era a raiz que fez sua alma tremer ontem à noite. O pequeno dragão branco é totalmente transformado pela raiz, cada centímetro do corpo do dragão contém a raiz do poder espiritual. Extremamente feroz, a raiz se transforma, este é o segundo reino da raiz. Xiao Yi lamentou em seu coração, quão pervertido é o irmão mais velho, ele tem que sofrer esse tipo de crime no segundo dia de entrada. Ele respirou fundo, o poder espiritual em seu corpo surgiu, exibindo uma postura defensiva. Este movimento pareceu desencadear algo. O pequeno dragão branco deixou a coluna de pedra instantaneamente e subiu ao ar. Ele correu direto para Xiao Li, antes mesmo que o pequeno dragão branco se aproximasse, aquela enorme aura já havia atingido seu peito como um martelo pesado. PFFT, Xiao Yi jorrou um bocado de sangue. Seus olhos estavam cheios de pânico, muito forte, eu não sou um oponente de forma alguma. O pequeno dragão branco não se importou com sua reação e continuou a atacar. Bom. O rugido do dragão reverso, Xiao Yi sentiu como se tivesse sido atingido por inúmeras flechas voadoras, e jorrou outro bocado de sangue. Ele mal resistiu a 2 ondas de ataques, mas se isso continuar, ele certamente morrerá. Ele olhou em volta, não havia nada ao redor, vendo o ataque do pequeno dragão branco se aproximando novamente. Ele escapou de volta para a cabana de madeira rolando e engatinhando. O pequeno dragão branco parou o ataque ao ver isso. Ele circulou a cabana de madeira, observando atentamente. Xiao Yi deu um suspiro de alívio. Parece que esta cabana de madeira é um santuário. Lembrando-se de seu estado embaraçoso agora há pouco, ele fez um gesto para o pequeno dragão branco com raiva. Pequeno inseto fedorento. Essa frase pareceu irritar o pequeno dragão branco. Ele rugiu. A cabana de madeira se estilhaçou em resposta. Você se escondeu fora da caverna. Você encontrou um lugar para se reclinar. Você pegou o Tianji Pai e começou a navegar casualmente. Ji Yan já está acostumado com esse seu comportamento. Apenas instruiu levemente. Fique de olho aqui. Você não pode evitar reclamar. Você mesmo projetou a caverna da espada. Você não está muito confiante? Por que você precisa que eu fique de olho? Ji Yan não desviou o olhar. Ele disse diretamente, sua habilidade de formação é maior do que a minha, com você de olho. Estou aliviado, além disso, foi você quem propôs a caverna da espada. Você imediatamente refutou, o que você quer dizer com minha proposta? Mas você também não seria capaz de compreender a raiz em apenas um dia. Todos dizem que meu talento para a iluminação é ainda maior do que o do ancestral, na verdade. Você não é nada ruim. Você tocou seu nariz, sentindo-se um pouco envergonhado. Mas sua boca não mostrou fraqueza. Corte. Então você me deixa, esse gênio, ficar de olho aqui. É um desperdício de tempo. Maldito, eu no anel do tempo. Eu meditei por vários meses. O que você pensa? Estar com um gênio como você é realmente exaustivo. Ji Yan não refutou, apenas trouxe o assunto de volta. A caverna da espada foi projetada por mim, e eu também acredito que não haverá problemas, mas ainda é mais seguro deixar você ficar de olho. Eu vou cultivar. Você acenou com a mão impotente. Tudo bem, seja estável. Ji Yan não disse mais nada, sua figura brilhou e desapareceu. Você olhou para a direção em que ele saiu, murmurando, que louco. Descansar um pouco não seria bom? Cultivar, cultivar, cultivar todos os dias. Não vai te matar de tanto cultivar, você estava murmurando, esperando que nada de estranho acontecesse. Assim que você ajustou sua postura, pronto para se deitar confortavelmente, sua expressão mudou de repente. Sua figura brilhou e ele correu diretamente para a caverna da espada. Em menos de 2 suspiros, ele tirou Xiao Yi de lá. No momento seguinte, a caverna da espada explodiu estrondosamente. Um pequeno dragão branco subiu ao céu. O rugido do dragão sacudiu o céu. A vasta raiz varreu todas as direções. Seu bastardo irmão mais velho. Você não pôde evitar xingar. Sua mão direita acenou e o Tianji Pai foi lançado instantaneamente. A raiz quente e violenta da escama reversa irrompeu dele, queimando o ar como um sol escaldante. As chamas vermelhas se transformaram em uma rede de fogo. Engolindo o pequeno dragão branco,
O pequeno dragão branco rugiu com ressentimento, finalmente desaparecendo nas chamas. O Tianji pai também se despedaçou junto com ele. Você enxugou o suor frio, ainda bem que chegou a tempo. Uma grande perda, uma grande perda. Você abaixou a cabeça e olhou para Xiao Yi em seus braços. Descobriu que ele apenas havia desmaiado e não estava em perigo. Você estava murmurando. Uma grande perda. Você tirou uma pílula e colocou em sua boca, depois o colocou no chão. Nesse momento, duas luzes de espada brilharam, e tanto Shao Shen quanto Jian sentiram quase ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Shao Shen perguntou. Você instigou Jian. O que mais poderia acontecer? Explodiu, né? Construção porca. A expressão de Jian era feia. Ele entrou no buraco da espada rapidamente, saiu um momento depois e murmurou para si mesmo. Estranho, não deveria ter problema. Como pôde ser assim? Depois de dizer isso, ele simplesmente sentou-se de pernas cruzadas na entrada do buraco, com as sobrancelhas franzidas. Caiu em profunda reflexão. Shao Shen examinou Xiao Li e descobriu que ela estava bem. Ele respirou aliviado. Você está morrendo de pena dela, instiguei. Mestre, desconte 1 ano de benefícios do irmão mais velho para compensar a mim e a irmã mais nova pela perda espiritual. Shao Shen lançou-lhe um olhar. Pare de falar besteiras. Você também é responsável por este acidente. Você parecia incrédulo. Mestre, então eu não sou seu discípulo. O irmão mais velho é, né? O buraco da espada não tem nada a ver comigo. Eu apenas mencionei casualmente. É azar dele. Shao Shen repreendeu. Você só sabe dormir o dia todo. É melhor que ele. Preguiçoso como um monte de merda. Ajudar vai te matar. Você revirou os olhos. Você acha que o irmão mais velho gostaria que eu agisse? E ainda diz que é mestre. Shao Shen ficou sem palavras, então habilmente mudou de assunto. Mande sua irmã mais nova de volta. Deixe-o descansar por alguns dias. Você deu um tapa na bunda e foi embora. Você é o mestre. Você mesmo se organize. Xiao Yi bateu o pé de raiva. Seu preguiçoso. Você voltou para a cama e estava prestes a pegar a placa Tianji, mas descobriu que já estava destruída. Você bateu na cabeça deprimido. Que prejuízo, tenho que comprar outra. Mais de 1.100 pedras espirituais, onde vou arranjar? Estou morrendo de pobre. Enquanto você estava deprimido, o passarinho vermelho em sua cabeça piou, gritando, parecendo estar zombando de você. Você olhou para ele. Se rir de novo, acredita que eu vou arrancar suas penas e assar para comer. O passarinho vermelho não só não teve medo, ele também empinou a bunda provocadoramente. Uma luz de espada brilhou em sua mão, cheia de intenção assassina. Se você ousar defecar, hoje vou estourar seu ânus. O passarinho vermelho ficou com as pernas bambas de medo. Apressou-se a voar para um galho de árvore mais alto. Você se deitou novamente, com as mãos atrás da cabeça. Pensando em seu coração, estou muito pobre, tenho que pensar em uma maneira de ganhar algum dinheiro. Os discípulos de Qin Ji recebem apenas 100 pedras espirituais por mês, e as outras 4 seitas. Seitas pobres, 100 pedras espirituais são suficientes apenas para 3 dias, e são necessárias 1.000 por mês. É simplesmente um monstro que engole ouro. Que tal ser um ladrão mascarado na seita? Você pensou sobre isso e balançou a cabeça em negação. É muito perigoso. O mestre da seita já não gosta de mim, talvez me mate com um tapa. É melhor ser mais cauteloso. Xiao Yi acordou de um pesadelo, encharcada de suor frio. Em seu sonho, ela foi engolida por um dragão branco. Ela abriu a porta e se deparou com Shao Shen. Mestre, ela chamou. Shao Shen virou a cabeça e perguntou com preocupação, acordou? Está tudo bem? Xiao Yi balançou a cabeça, sentindo-se calorosa em seu coração, embora o irmão mais velho seja severo. Mas o mestre é sempre tão amável. Está tudo bem. Obrigado pela preocupação, mestre. Shao Shen respirou aliviado e confortou. Que bom que está tudo bem. Não fique brava. Jian está no buraco da espada. Não vá procurá-lo por enquanto. Ele está ocupado resolvendo o problema do buraco da espada. Shao Shen explicou. Mencionando o dragão branco, Xiao Yi sentiu outro arrepio em seu coração, aquela intenção de espada precisa. É tão aterrorizante quanto o irmão mais velho. Ela não se atreve a ir encontrar Jian agora. Shao Shen olhou para a expressão dela e disse gentilmente, descanse por alguns dias primeiro, seu irmão mais velho precisa de algum tempo para consertar o buraco da espada. Xiao Yi acenou com a cabeça e perguntou curiosamente. E o segundo irmão mais velho? Assim que você foi mencionado, Shao Shen ficou irritado. E disse sem jeito, aquele pirralho está deitado debaixo da árvore,
dizendo que está deitado como um cadáver. Eu realmente pequei. Peguei 2 discípulos, um é trabalhador ao extremo, e o outro é preguiçoso ao extremo. Seria bom se os dois pudessem se equilibrar. Xiao Yi não pôde deixar de rir. Shao Xingji insistiu, fique de olho nele. Aprenda com seu irmão mais velho. Não aprenda com seu segundo irmão de jeito nenhum. Se você também for como ele, meu coração não vai aguentar. Shao Li mostrou a língua. Ele ficou ainda mais curioso sobre o segundo irmão. Mestre, vou ver o que o segundo irmão está fazendo. E, já que estou, vou incentivá-lo a praticar. Shao Shen suspirou e gesticulou com a mão, impotente. Incentivá-lo? Você está viajando. Se ele não te influenciar negativamente, eu vou agradecer aos céus e à terra. Vá, vá. Shao Li caminhou até a árvore grande. Vendo a rede balançando lentamente, ele chamou suavemente, segundo irmão. Você o examinou de cima a baixo e perguntou preguiçosamente, não aconteceu nada? Shao Li sorriu alegremente e se aproximou. Nada aconteceu. Você olhou para ele com cautela. Você está sorrindo de forma tão estranha. O que você quer fazer? Deixe-me te dizer. Seu segundo irmão é puro e imaculado. Não pense em mim. Shao Yi revirou os olhos irritado. Segundo irmão, desse jeito, é fácil apanhar. Seus olhos brilharam, parecendo muito ansioso. Quem vai me bater? Shao Yi ficou surpreso, pensando, você é um masoquista? Ou um lutador? Segundo irmão, você quer trocar golpes com alguém? Trocar golpes? Você perdeu o interesse assim que ouviu isso e fez beicinho. Idiota! Quem quer trocar golpes? Trocar golpes dá para comer. Shao Yi aproveitou para perguntar sobre o que aconteceu naquela noite. Segundo irmão, ontem à noite. Você estava trocando golpes com o irmão mais velho? Você respondeu preguiçosamente. Que trocar golpes o quê? Seu irmão mais velho é que estava agindo como um louco. Eu não o mimava. Shao Yi ficou um pouco desapontado. Afinal, pelas palavras do mestre, ele percebeu que você também não era fraco. A intenção da espada do irmão mais velho era tão terrível. Mas você conseguia trocar golpes com ele. Mesmo que não fosse páreo para ele, a diferença não era tão grande. Ele balançou sua rede, implorando, segundo irmão. Seja sincero, por favor. Shao Yi acabou de entrar para a seita. Como você poderia ser páreo para ele? Você acenou com a mão. Se não aconteceu nada, vá brincar sozinho. Vou descansar um pouco. Seu tom era infantil e irritadiço. A boca de Shao Yi fez um bico ainda maior, e seus olhos brilhavam magoados. Segundo irmão, você está me intimidando. Você ficou atordoado. Você ergueu as sobrancelhas. Quem disse que eu te intimidei? Não diga bobagens. Ou eu vou te bater. Shao Li fez beicinho, seus olhos carregados de ameaça. Segundo irmão, você está me intimidando. Vou contar para o mestre. Você mudou para uma posição confortável e acenou com a mão despreocupadamente. Vá em frente. Eu não tenho medo do mestre. Além disso, há alguma testemunha? O passarinho vermelho em cima da sua cabeça. Você está me intimidando. Vou contar para o mestre. Você mudou para uma posição confortável e acenou com a mão despreocupadamente. Vá em frente. Eu não tenho medo do mestre. Além disso, há alguma testemunha? O passarinho vermelho em cima da sua cabeça começou a piar estridentemente. Assim que você ouviu isso, você ficou imediatamente furioso e apontou para o passarinho vermelho, xingando, pássaro estúpido. Que tipo de testemunha você é? Se você piar de novo, eu vou arrancar todas as suas penas. Shao Li sorriu ainda mais feliz. Segundo irmão, você vê, o pequeno vermelho pode ser considerado uma testemunha. Ele pode testemunhar por mim. Pequeno vermelho. Você ficou surpreso por um momento e então caiu na gargalhada. Nada mal. Esse nome é bem apropriado. O passarinho vermelho na árvore endureceu e caiu reto de cima. Com um baque, ele caiu no chão, seu corpo rígido. Shao Yi estava com o coração partido e perguntou apressadamente, pequeno vermelho, ele está bem? Zizi. O passarinho vermelho deu um salto e voou, batendo as asas. Ele pousou na rede, apontando para Shao Yi com a asa direita e piando incessantemente. Parecia estar protestando contra o nome dado aleatoriamente. Se as penas fossem pretas, não teria que se chamar Pequeno Preto? Os olhos de Shao Li brilharam, cheio de curiosidade. Segundo irmão, o pequeno vermelho é seu animal de estimação? O que ele está dizendo? Você traduziu a linguagem dos pássaros sorrindo. Você riu alegremente. Ele disse que gosta muito desse nome. Obrigado por me dar um nome. Xiao Yi apertou os olhos em uma linha, dizendo com um sorriso,
não precisa ser tão formal. Então, estendeu a mão para acariciar Xiao Hong. Mas Xiao Hong o mordeu, fazendo exclamar de dor e retrair a mão. Você é muito atrevido para bater em Xiao Hong com tanta força. Ela é minha irmã júnior, seja mais gentil com ela. Se não obedecer, não te darei mais comida. Xiao Hong encolheu-se, lamentável. Xiao Yi apressou-se a dizer, não se preocupe, segundo irmão sênior. Xiao Hong gosta de ervilhas doces? Posso levá-lo para comer. Ao ouvir sobre comida, Xiao Hong imediatamente voou para o ombro de Xiao Yi. Você não pôde deixar de repreender, gulosos, perdem a compostura ao ouvir sobre comida. Xiao Yi pegou Xiao Hong nas mãos e acariciou suavemente suas penas, com um olhar de inveja. Tão macias e lisas, mais do que meu cabelo. Que inveja! Xiao Hong ergueu a cabeça, seus olhinhos girando, com uma expressão orgulhosa. Segundo irmão sênior, posso levá-lo para comer ervilhas doces? Xiao Yi perguntou animadamente. Você lembrou preguiçosamente, ele só come cozidas, certo? Xiao Yi ficou ainda mais interessado em Xiao Hong e disse alegremente, então vou comprar um pouco para cozinhar para ele. Você acenou preguiçosamente com a mão, que trabalheira. Peça por delivery. Xiao Yi teve uma ideia. Ele disse sorrindo, vamos, segundo irmão sênior. Deixo você pagar uma refeição, que tal? Seus olhos brilharam, mas logo perguntou desconfiado. Você tem lanches? Não vá querer que eu pague a conta no final, eu não tenho lanches. Se não tiver lanches para pagar a conta, você mesmo fica para lavar a louça. Xiao Yi bateu o pé de raiva. Segundo irmão sênior, você me subestima muito. Eu ainda tenho alguns lanches. Pagar uma refeição para você é mais do que suficiente. Você ergueu as sobrancelhas. Eu como muito, sabia? Tem certeza? Xiao Yi bateu no peito com confiança. Pode comer à vontade. Você assentiu satisfeito. Ótimo. Então não serei formal. Não vou ser formal. Vamos lá, tem comida. Você naturalmente não se importava de descer a montanha. Deveríamos chamar o mestre e o irmão sênior mais velho. Xiao Yi perguntou. Você pensou consigo mesmo, eu sozinho já posso te falir, imagina chamar o mestre e eles. Sua família tem uma loja de lanches? Você acenou com a mão, não precisa. O mestre precisa cultivar, e o irmão sênior mais velho não se importa com mais nada por 10 ou 15 dias. Vendo que ia demorar para ele se recuperar, você levou Xiao Yi para o sopé da montanha. A seita Lin Xiao foi construída na montanha. No sopé da montanha havia uma cidade onde mortais e cultivadores se misturavam. Essa cidade se chamava Cidade Lin Xiao. Apoiada pela seita Lin Xiao e protegida por ela, como uma das 3 principais seitas de Qizhou. A seita Lin Xiao era naturalmente a primeira escolha para inúmeras pessoas que buscavam aprender artes e se tornarem discípulos. Os discípulos externos da seita também costumavam vir aqui para trabalhar e ganhar lanches. Afinal, os cultivadores também precisam comer. Segundo irmão sênior, onde vamos comer? Xiao Yi olhou para os restaurantes e bares por toda a rua, sem saber qual escolher. Você caminhou à frente, familiarizado com o caminho. Venha comigo. Você o levou a um restaurante recém-inaugurado. As flores vermelhas na porta ainda não haviam sido removidas. Você murmurou. O irmão Júnior Wang estava falando sobre este, certo? Virando-se para Xiao Yi, você disse, vamos entrar e experimentar. Assim que entraram, você encontrou um conhecido. Que bom! Trouxe minha irmã Júnior para experimentar as novidades. Irmã Júnior, o olhar de Wang Yao caiu sobre Xiao Yi. Xiao Yi cumprimentou educadamente. Irmão sênior Wang, olá. Você apresentou como um irmão mais velho da família Lin. Este é Xiao Yi, o novo discípulo direto do meu mestre. Wang Yao ficou imediatamente surpreso. Os discípulos da seita Lin Xiao eram divididos em 4 níveis, externo, interno, núcleo e direto. Os 3 primeiros exigiam apenas contribuição e força, mas os discípulos diretos eram pessoalmente escolhidos pelo mestre da seita, ou pelos 5 principais senhores do pico. O primeiro só podia aceitar 3. Wang Yao não esperava que Xiao Yi fosse na verdade o terceiro discípulo direto do pico Tianyu. Ele não pôde deixar de murmurar, isso não é uma operação interna, certo? Uma armação. Ele rapidamente relembrou, saudações, irmã sênior Xiao. De acordo com a antiguidade, os discípulos diretos tinham o status mais alto. Mesmo que ele fosse centenas de anos mais velho que Xiao Yi, ele tinha que chamá-la de irmã sênior. Você acenou com a mão, encontre um camarote para nós. Wang Yao sorriu e assentiu. Irmão sênior Lu, não se preocupe.
Este irmão Júnior entende. Ele pessoalmente os levou a um camarote. Irmão Sênior Lu, irmã Sênior Xiao. Este é o melhor camarote do nosso restaurante. Estão satisfeitos? Você não tinha interesse na decoração. Queria um camarote só para não ser incomodado. Tudo bem. Quais são os novos pratos do 9º andar? Além do velho tigre, deveria haver outros líderes, certo? Caso contrário, essa decoração não valeria a pena. A aliança de Wang Yao chegou. Sim, claro que sim. Depois de meia hora, Wang Yao saiu da ponta da faca e encontrou o gerente Zhang Jing. Zhang Jing não é da facção de Lin Xiao. Dizem que é um confidente da família do dono do 9º andar, com um rosto gordinho sempre com um sorriso. Mas Wang Yao soube pelo velho tigre que esse cara é um tigre sorridente, e sua força não é fraca. Não pode ofender. Zhang Jing perguntou sorrindo. Quem você convidou para o camarote número 1? Wang Yao respondeu. É o irmão mais velho Lu e a irmã mais velha Xiao. Eles são discípulos Qinshuan de Tianliu Feng. Discípulos Qinshuan? Um traço de surpresa brilhou nos olhos de Zhang Jing. Ele está aqui há tanto tempo. Sem falar nos discípulos Qinshuan, ele nem viu os discípulos principais. Ele ficou imediatamente interessado. Sendo assim, devo entrar para servir pessoalmente. Wang Yao rapidamente o impediu. Gerente, isso não seria bom? O irmão mais velho Lu não gosta de ser incomodado. Zhang Jing repreendeu insatisfeito. O que você entende? Os discípulos Qinshuan são convidados de honra. Não podemos ser negligentes. Depois de dizer isso, ele ignorou Wang Yao e entrou direto no camarote. No entanto, em pouco tempo, Zhang Jing saiu com uma expressão feia. Assim que entrou, antes mesmo de se apresentar, ele foi expulso por você. Wang Yao sorriu friamente ao lado. Bem feito. Não ouça os conselhos e sofra. Zhang Jing olhou para Wang Yao. Bufou friamente e saiu. Ele estava muito infeliz, como o gerente do 9º andar. O chefe entregou todos os assuntos grandes e pequenos para ele lidar. Além disso, ele é da família Fang. Quem não lhe daria alguma cara? Inesperadamente, no camarote, aquele jovem não lhe deu nenhuma cara. Ele realmente pensa que ser bonito pode torná-lo arrogante? Mas pensando que a outra parte é um discípulo Qinshuan da facção de Lin Xiao, ele não ousou agir precipitadamente. Zhang Jing murmurou em seu coração, ele tem que encontrar uma maneira de confirmar suas identidades. Enquanto pensava, ele viu algumas pessoas entrando do lado de fora, e seus olhos se iluminaram. Rapidamente o cumprimentou. Jovem mestre Xie, bem-vindo. O rosto de Zhang Jing estava cheio de sorrisos, e seus olhos caíram sobre Xie Chong da facção de Lin Xiao. Você e Xiao Li viram Zhang Jing pela primeira vez, mas Xie Chong já era um velho conhecido para você. Como discípulo interno de Bian Feng da facção de Lin Xiao, Xie Chong tem um talento especial. Agora ele está no 7º nível da construção da fundação. Ele entrou com 2 companheiros, com expressões orgulhosas. Para a recepção de Zhang Jing, ele apenas acenou levemente com a cabeça. Arranje um camarote para nós. O tom de Xie Chong era frio, com um pouco de arrogância. Hoje quero dar um banquete para 2 irmãos mais velhos do pavilhão Gi Yuan, originalmente discípulos do pavilhão Gi Yuan, o melhor camarote. Ou você acha que eu e os 2 irmãos mais velhos não somos dignos? A testa de Zhang Jing estava suando e seu coração estava batendo forte. Esses são discípulos da facção de Lin Xiao e do pavilhão Gi Yuan, como um pequeno gerente. Onde ele poderia ofender? Ele explicou apressadamente. Jovem mestre Xie, não é que eu não esteja disposto. É que o melhor camarote já está ocupado. Quem? Xie Chong ergueu as sobrancelhas com indiferença, seu tom ainda com aquele orgulho. Deixe-o sair. Eu posso dar a ele alguma compensação. Zhang Jing sorriu secretamente em seu coração, preocupado em não ter uma desculpa. Mas ele deliberadamente mostrou uma expressão de dificuldade em seu rosto. Ouvi dizer que é o discípulo Qinshuan, jovem mestre Lu e senhorita Xiao. Lu Shaoqin. Xie Chong ficou atordoado ao ouvir esse nome. Os 2 jovens do pavilhão Gi Yuan também mostraram surpresa. É da facção de Ji Yan, Feng da corrosão. Zhang não pôde deixar de perguntar. Com um tom complicado, Ji Yan brilhou intensamente na reunião das 3 principais seitas há pouco tempo. Impressionando profundamente a todos, ninguém se oporia em dizer que ele é o número 1 da geração mais jovem. Até mesmo o pavilhão Gi Yuan, que tem um comportamento autoritário, está convencido, este irmão mais velho Lu também deve ser muito forte. A expressão no rosto de Zhang Zhen era complicada, com um tom de sondagem. Zhang Jing olhou para ele mais uma vez, murmurando secretamente em seu coração, o desempenho de Ji Yan é impecável, até mesmo as pessoas do pavilhão Gi Yuan
Eles não conseguem ter a ideia de resistir. Dois orgulhos em um Feng. Wu Tianzong também não pôde deixar de interromper. Sua expressão também era complicada, mas Xie Shong zombou com um rosto cheio de desdém. Irmão Wu, o que são dois orgulhos em um Feng? O irmão mais velho Ji Yan é o nosso orgulho, Lu Shaoqin é a nossa vergonha. Para ser honesto, quando encontramos estranhos, não queremos mencioná-lo. Os olhos de Zanzhen brilharam, e ele perguntou com entusiasmo. Como assim? Zanjing também aguçou os ouvidos, embora estivesse aqui há muito tempo. Ele quase não sabia nada sobre Lu Shaoqin. Ele é muito discreto, ele nem sabia que Tianyu Pique tinha tal pessoa. Afinal, o mais brilhante em Tianyu Pique é Ji Yan, até mesmo o mestre Shao Shen, sob o brilho de Ji Yan, também pareceu pálido. Como dizer? Xie Shong curvou os lábios e resumiu em duas palavras: preguiçoso e inútil. Preguiçoso porque ele quase não pratica, é difícil dizer se sua força atingiu o estágio de fundação, e inútil naturalmente significa ser um desperdício. Se ele estivesse em uma família nobre, seria um filho teimoso. O líder da seita o criticou muitas vezes, mas ele nunca levou a sério, contando com a proteção do mestre. Então você raramente ouve falar de seus feitos. Por que os discípulos da nossa seita Lin Xiao se sentem envergonhados e não querem mencioná-lo em público? Depois de ouvir, Zanjing imediatamente desprezou Lu Shaoqin em seu coração, então ele era um teimoso. Não é de admirar que ele seja tão arrogante e me expulsasse. Wu Tianzong achou estranho. Já que ele é assim, por que o mestre de Tianyu Pique o aceitaria como discípulo? Este é um discípulo pessoal. Um nível acima de um discípulo central, e 2 níveis acima de você, Xie Shong. Xie Shong curvou os lábios. Com ciúme em seu tom, nós também não sabemos disso, mas dizem que o irmão mais velho Ji Yan é muito bom para ele, talvez seja por isso que ele foi aceito em Tianyu Pique. Afinal, ter o irmão mais velho Ji Yan, os outros também valem a pena. Zanzhen e Wu Tianzong assentiram em concordância. Se Ji Yan estivesse disposto a se juntar ao pavilhão Guiyuan, mesmo que ele trouxesse 100.000 desperdícios, o pavilhão Guiyuan estaria disposto a aceitar todos eles. Depois de ouvir, Zanjing não se importava mais com Lu Shaoqin. Ele se virou para Xie Shong e disse: Jovem mestre Xie, você quer que ele ceda o camarote? Xie Shong pensou um pouco e acenou com a mão. Esqueça. Não precisa, embora ele despreze Lu Shaoqin. Lu Shaoqin é afinal um discípulo pessoal. Seu status é muito maior do que o dele como um discípulo interno, ele não se atreve a ofendê-lo facilmente, e tem ainda mais medo de provocar Ji Yan por causa disso. Ji Yan é extremamente popular na seita Lin Xiao, ofendê-lo é o mesmo que se isolar da seita. Zanzhen e Wu Tianzong se entreolharam, compreendendo um ao outro tacitamente. Zanzhen levantou os cantos da boca e sugeriu com um sorriso: Irmão Xie, nós dois queremos conhecer este irmão mais velho Lu, será que podemos? Xie Shong hesitou um pouco e gaguejou: para ser honesto, ele não está familiarizado com você, ele te viu poucas vezes, e muitos discípulos da seita Lin Xiao nunca te viram. Você faltou muitas vezes às assembleias da seita, alguns dos discípulos recém-admitidos, envolvendo a face de um homem. Xie Shong endireitou-se imediatamente, seu rosto ligeiramente vermelho. Você está brincando. Eu, Xie Shong, teria medo dele. Zanzhen riu secretamente em seu coração, ele só temia que você não caísse na armadilha. Leve-nos para conhecê-lo, afinal, ser capaz de se relacionar com o discípulo pessoal da seita Lin Xiao. Esta é uma oportunidade rara, sem mencionar que ele é o irmão mais novo do irmão mais velho Ji Yan. Se pudermos conhecer o irmão mais velho Ji Yan através dele, será benéfico para você e para mim. Além disso, mesmo que ele não te dê cara, sempre tem que me dar um pouco de cara, certo? Xie Shong ouviu isso. Pensou na identidade de Zanzhen e parou de recusar, acenando com a cabeça e dizendo: Tudo bem, vamos visitar o irmão mais velho Lu, irmão Xie. A força dele é realmente medíocre? Xie Shong disse categoricamente: todo mundo diz isso, até o líder da seita diz que ele é um playboy. Você e Xiao Yi estavam esperando os pratos serem servidos, de repente uma batida na porta soou, antes que você pudesse falar. A porta foi aberta, Xie Shong entrou primeiro, forçando um sorriso. Irmão mais velho Lu, eu sou. Você franziu a testa. Sem cerimônia, você deu uma ordem de expulsão. Saiam, não consigo ter paz nem para comer. Que irritante. O sorriso de Xie Shong congelou instantaneamente, e uma onda de raiva surgiu em seu coração. Você acha que é Ji Yan? Se fosse Ji Yan, eu fugiria com o rabo entre as pernas sem dizer uma palavra.
Mas você, um desperdício, ousa me tratar assim, não passa de ter um mestre e um irmão mais velho cuidando de você. Quem você pensa que é? Zanzen e Wu Tianzong seguiram, com sorrisos presunçosos em seus rostos. Wu Tianzong provocou deliberadamente. Parece que o irmão mais velho Lu é muito arrogante, ele não coloca o irmão Xie em seus olhos. Zanzen também atiçou o fogo. Será que, contando com o apoio do irmão mais velho Jian, ele pode não levar os outros a sério? Você franziu a testa ainda mais profundamente, sentindo-se irritado. Você não vai me deixar comer em paz? Você simplesmente admite abertamente. E daí? Eu tenho um mestre irmão sênior para me proteger. Você não está convencido? De qual pico você é discípulo? Vou pedir ao mestre irmão sênior para dar uma volta por lá mais tarde. Assim que essas palavras foram ditas, Shezong, Zanzen e outros ficaram sem palavras. Até Xiao Yi não pôde deixar de se convencer. Segundo o irmão sênior, sua cara de pau é realmente impressionante. Zanzen não levou sua ameaça a sério. Revelando sua origem familiar? Eu não sou um discípulo da facção Lin Xiao, sou do pavilhão Guiyuan. Você não está curioso? Mesmo não sendo da facção Lin Xiao, você se atreve a me incomodar? O que o pessoal do pavilhão Guiyuan quer fazer aqui? Causar problemas? Vocês realmente acham que a nossa facção Lin Xiao é fácil de intimidar? Você acredita que se eu usar a espada perfuradora de nuvens, vou chamar todos os discípulos da facção Lin Xiao para lidar com você? Zanzen e Wu Tianzong ficaram completamente sem palavras. Esse cara é realmente descarado ao extremo. Você usa Jin para intimidar o pessoal da sua própria seita, e apela diretamente à facção Lin Xiao para o pessoal de fora. Você ainda é um homem? Zanzen zombou ainda mais em seu coração. Acontece que ele é um sujeito incompetente que só sabe depender dos outros para se apoiar. O mundo do cultivo enfatiza a força. Se o irmão sênior não for bom, não importa quão poderoso seja o seu apoio, os outros também o desprezarão. Wu Tianzong o despreza ainda mais em seu coração, e não o leva a sério de jeito nenhum. Irmão sênior Lu, suas palavras são um pouco exageradas. Viemos aqui com a sinceridade de fazer amizade. Você não sabe disso? Será que a facção Lin Xiao é toda assim? Ele deliberadamente mencionou a facção Lin Xiao, pensando que, se você não tem vergonha, a facção Lin Xiao deve ter. Ele zombou em seu coração. Pelo menos você tem que dar um pouco de prestígio à facção Lin Xiao do lado de fora, certo? Eu não esperava que você concordasse abertamente e parecesse não se importar nem um pouco com a reputação da seita. Isso mesmo, a facção Lin Xiao é assim mesmo. Se não estiver satisfeito, não adianta ficar insatisfeito. Que descaramento! Todos os presentes ficaram sem palavras. Wu Tianzong quase enlouqueceu. Esse cara é realmente um discípulo da facção Lin Xiao? Como isso é possível? Como a facção Lin Xiao poderia ter um discípulo assim? Em vez de defender a reputação da seita, ele está difamando sua moral. Seu mestre sabe disso? O líder da seita sabe disso? Eles não vão te matar com uma palma? Zanzen olhou para Lu Xiaoyan com um olhar indiferente e uma expressão de despreocupação, e entendeu em seu coração que esse cara não se importava nem um pouco com a reputação. Ele simplesmente não enrolou e revelou diretamente o propósito de sua viagem. Irmão sênior Lu, você é o irmão júnior de Jin. Sua força não deve ser muito pior do que a do irmão sênior Jin. Você se atreve a trocar algumas ideias conosco dois? Sua expressão permaneceu inalterada e seu olhar passou pelos dois. Quais são seus nomes? Zanzen, Wu Tianzong. Seu sobrenome é Zan? Você olhou para Zanzen algumas vezes e perguntou, Zan Konglong é o que seu de você? Zan Konglong é o principal discípulo do pavilhão Guiyuan. Sua força é poderosa e dizem que ele já está no estágio final da formação do núcleo. Ele pode avançar a qualquer momento. Jin é o representante da geração mais jovem da facção Lin Xiao, enquanto Zan Konglong é a marca registrada do pavilhão Guiyuan. Ao mencionar Zan Konglong, Zanzen estava cheio de orgulho. Ele é meu irmão mais velho. Wu Tianzong também estava cheio de orgulho e tinha uma expressão radiante. O irmão sênior Zan é o orgulho do nosso pavilhão Guiyuan. Você respondeu sem rodeios. Ele ainda não é um perdedor para meu irmão sênior. Essas palavras deixaram Zanzen e Wu Tianzong quase cuspindo sangue. Zan Konglong é realmente poderoso, mas nunca foi um oponente de Jin. No último torneio, ele perdeu para Jin e ficou em segundo lugar. Os resultados anteriores também foram os mesmos. Ele nunca venceu Jin. Ele nem consegue empatar. Você meio que adivinhou o motivo pelo qual Zanzen veio pedir um duelo com ele. Nada mais é do que querer ajudar seu irmão a recuperar um pouco de moral.
Zanzen ficou irritado por ter sido repreendido e disse com raiva, pare de besteiras. Você se atreve a lutar comigo? Se eu perder, farei o que você quiser. Você virou a cabeça e recusou diretamente. Sem interesse. Por quê? Você está com medo? Zanzen zombou. Você inesperadamente admitiu. De fato, estou com medo. Todos ficaram surpresos. Você realmente consegue dizer essas coisas? Você é muito barato, não é? Você não é um homem de verdade. Seu olhar para Zanzen estava cheio de desprezo e desdém. Tenho medo de acidentalmente matá-lo. Que arrogância! Que presunção! Zanzen ficou sem palavras. A hora de Zhang Jing, que estava assistindo ao show, agir chegou. Ele se levantou e fingiu ser um pacificador, persuadindo, jovem mestre Lu, jovem mestre Zhang. É melhor manter a harmonia. Lutar machucará a harmonia, e não será bom para ninguém. Senhores, vocês não acham? Um grupo de pessoas atrás dele começou a zombar. Com medo do quê? Apenas lute. Sim. Não perca tempo. Vai lutar ou não? Já há muitas pessoas assistindo do lado de fora. Olhando para aqui com curiosidade. Pico Tianyu, irmão Júnior Xian. Discípulos do pavilhão Gui Yuan. Isso é o suficiente para despertar fofocas. Isso também é intencional por parte de Zhang Jing. Senão a porta se fecha e nada se vê lá fora. Você olhou friamente para Zhang Jing. Praguejou em silêncio. Velha raposa. Essas palavras soam como uma tentativa de apaziguar a situação. Na verdade, está atiçando fogo. E fora da multidão, uma jovem de uns 20 e poucos anos franziu levemente a testa. Seu rosto branco, sobrancelhas finas e delicadas, um par de belos olhos fixos nas poucas pessoas na sala. Um rabo de cavalo simples e leve adicionou um toque de heroísmo. O olhar da jovem sobre Zhang Jing não era muito amigável. Dentro da sala, seu olhar pousou em Xie Chong. De qual pico você é discípulo? Você os trouxe aqui para me humilhar, Pico Tianyu. Xie Chong estava originalmente furioso com você, mas ao ver Zanzen e Wu Tianzong, de repente propôs trocar golpes com você. Zanzen e Wu Tianzong estavam antes ansiosos para fazer amizade com você, mas no encontro estavam cheios de hostilidade, obviamente não querendo ser amigos sinceramente. Ele estava especulando sobre o que os dois estavam tramando. Suas palavras o despertaram instantaneamente. Xie Chong não é um tolo. Entende que, uma vez que você lute com Zanzen e Wu Tianzong, vencer seria bom. Se perdesse, a reputação do Pico Tianyu e da seita Lin Xiao estaria arruinada. Ele franziu a testa. Seu tom carregava insatisfação. Vocês dois, isso não é muito apropriado, certo? Wu Tianzong fingiu inocência. Irmão Xie, o que não é apropriado? Já que o irmão mais velho Lu é tão forte, como seu irmão mais novo, a força do irmão mais velho certamente não é ruim. Nós dois fomos tomados por um capricho e gostaríamos de pedir ao irmão mais velho Wu para nos orientar um pouco. Você não se incomodou em prestar atenção neles. Virou-se para Xie Chong e disse friamente, leve-os para fora. Eu posso não ir ao Pico Biun para denunciá-lo. Xie Chong sentiu uma onda de raiva. Esse cara sempre ameaça as pessoas com isso. Você então olhou para Zhang Jing. Seus olhos estavam frios. Você é o gerente deste restaurante, certo? Zhang Jing sorriu secretamente. Mas seu rosto estava cheio de sorrisos. Exatamente. O que o jovem mestre Lu deseja? Você sorriu friamente. Esse cara ainda está fingindo. Seu tom era sombrio. Eu te dou 10 respirações para fazê-los vazar. Caso contrário, acredite ou não, eu posso fazer com que seu restaurante não consiga mais funcionar em Lin Xiao City. A expressão de Zhang Jing ficou rígida. A jovem do lado de fora da porta também mudou de cor. Você é um discípulo direto do Pico Tianyu da seita Lin Xiao. Sua identidade está lá. Seu mestre é o mestre do vento do Pico Tianyu. Seu irmão mais velho é o grande irmão sênior da seita Lin Xiao, Jiyan. Não há necessidade de dizer o quão pesadas suas palavras são na seita Lin Xiao. Lin Xiao City está localizada no sopé da montanha da seita Lin Xiao. Muitas pessoas na cidade dependem da seita Lin Xiao para viver, uma vez que sejam banidas, muito menos um restaurante. Nem mesmo um lugar para ficar. Zhang Jing entrou em pânico, gaguejando. Jovem mestre Lu, você disse diretamente a Xiao Yi. Irmã Júnior, conte. A voz clara de Xiao Yi soou, embora lento. Mas a testa de Zhang Jing já estava começando a suar. Ele descobriu que havia cavado sua própria cova. Seus olhos se voltaram para Zanzen e Wu Tianzong, ambos com sorrisos frios, sem intenção de sair. Xiao Yi já havia contado até 6. Jovem mestre Lu. Zhang Jing ficou ainda mais apavorado.
Normalmente tão esperto. Sua mente estava em branco neste momento. Justamente quando Xiao Yi contou até 9, uma voz clara veio de fora da porta. Devagar. Assim que a voz caiu, uma jovem com um rabo de cavalo abriu a porta e entrou. Fechando a porta na primeira vez, isolando os olhares curiosos do lado de fora. Senhorita! Zhang Jing foi aliviado. A jovem não prestou atenção nele. Cumprimentou diretamente você Xiao Yi, Fang Xiao da família Fang de Qizhou. Saúde o jovem mestre Lu e a senhorita Xiao. Em seguida, cumprimentou Xia Chong, Zanzhen e Wu Tianzong. Sua atitude era impecável. A família Fang é uma família famosa em Qizhou. Sua força não é fraca, classificada entre as melhores em Qizhou. A seita Lin Xiao, o pavilhão Gui Yuan e o Vale Xuanjiu são as 3 principais seitas, enquanto a família Fang é uma das líderes do segundo escalão. Fang Xiao, como filha do chefe da família Fang, sua identidade é suficiente para se comparar aos discípulos diretos das 3 principais seitas. Jovem mestre Lu, que tal esquecer o assunto de hoje? Todos vieram para comer, e meu restaurante não é um lugar adequado para trocar golpes. Você poderia me dar um pouco de crédito e parar por aqui? Eu vou cobrir todas as despesas dos 3 hoje. O que você acha? Xie Chong já havia entendido. Ele originalmente não aprovava Zanzhen, Wu Tianzong e você trocarem golpes. Ele naturalmente não tinha objeções à proposta de Fang Xiao. Zanzhen e Wu Tianzong viram que você não estava disposto a lutar. Além do fato de que Fang Xiao havia se apresentado, eles só podiam seguir a corrente e concordar com a cabeça. No final, Xie Chong, Zanzhen e Wu Tianzong partiram. Fang Xiao se desculpou com você novamente, causou problemas ao jovem mestre Lu. Sinto muito. Você respondeu levemente. Senhorita Fang, é essa a atitude da sua família Fang ao fazer negócios? Você zombou. Seu tom carregava sarcasmo. Trazer pessoas diretamente para assediar os clientes à vontade. É assim que a família Fang é normalmente tão arrogante e dominadora? Ou será que simplesmente não se importam com os discípulos de seitas comuns como nós? Fang quase revirou os olhos. Discípulo de seita comum? Por que não diz que é um mortal comum? Ela reprimiu o que queria dizer e fez uma reverência a você, com um tom sincero. Jovem mestre Lu, acalme-se. Desta vez, foi realmente minha má supervisão que o ofendeu. Para mostrar minha sinceridade, hoje o seu consumo no restaurante será totalmente gratuito. Que tal? Você bateu levemente os dedos na mesa e disse lentamente, essa sinceridade não é suficiente. As coisas que pedimos não são muitas, afinal, Fang pensou consigo mesma, atônita. Isso é algo que um discípulo direto diria? Ela perguntou hesitantemente. Então, o que o jovem mestre Lu quer dizer? Você não se enrola. Vá direto ao ponto. Na verdade, este seu restaurante acabou de abrir. A decoração também é tão luxuosa que se tornará o melhor restaurante da cidade de Lin Xiao mais cedo ou mais tarde. Que tal me dar um cartão? Se eu vier consumir no futuro, terei 40% de desconto. Eu também posso trazer o irmão mais velho. O que você acha? Quando Fang ouviu as palavras que irmão mais velho, seus olhos brilharam imediatamente. Ji Yan é uma figura de destaque entre a geração mais jovem das 3 grandes seitas, e sua fama já se espalhou por toda parte. Ele é o ídolo no coração de inúmeras pessoas. Se Ji Yan pudesse vir ao restaurante para consumir, os benefícios trazidos pelo efeito celebridade seriam incalculáveis. Ela ficou tentada e, quase sem pensar, pegou um token e entregou a você. Este é um token especial da nossa família Fang. Com este token, você pode desfrutar de um desconto de 30% em todos os restaurantes da família Fang. Este é o maior desconto que o token pode oferecer. No entanto, neste restaurante, você pode desfrutar de um desconto de 50%. Você pegou o token e assentiu satisfeito. Não é ruim. Fang respirou aliviada. Este assunto finalmente foi resolvido. Ela se virou e olhou para Zhang Jing, que estava cabisbaixo, e disse em um tom severo, coisa sem visão. Veja o que você fez. Quase me tornei uma piada para a família. Zhang Jing sabia que estava errado. Ele rapidamente abaixou a cabeça e admitiu seu erro. Sim, este subordinado estava errado. Fang bufou friamente. Desconte 3 meses do seu salário e vá refletir sobre isso. Quando Zhang Jing ouviu isso, ficou ansioso e imediatamente levantou a cabeça para olhar para Fang. Com o rosto cheio de angústia, 3 meses de salário. Essa é a renda de toda a minha família. Fang olhou friamente para ela. O quê? Você não está convencido? Zhang Jing abriu a boca,
mas no final só conseguiu abaixar a cabeça ressentida. Senhorita. Fang acenou a mão impacientemente. Deixa. Se você não estiver convencido, engula. Zhang Jing estava desamparada. Ela só conseguiu sair cabisbaixa, odiando você em seu coração, quando passou pelo camarote de Xie Chong e dos outros. Seus olhos se reviraram e ela bateu levemente na porta. 3 jovens mestres. Depois de dispensar Zhang Jing, Fang massageou as têmporas e murmurou para si mesma. Que cara problemática. Este restaurante é a base para eu dar a volta por cima. Se você o arruinar, matar você não será suficiente para aliviar meu ódio. Neste momento, ela viu Wang Yao saindo da cozinha. Ela acenou com a mão. Wang Yao, você é um discípulo da seita Lin Xiao. Você entende o seu irmão sênior Lu Shaoqin? Wang Yao respondeu respeitosamente. Chefe. Eu entreguei comida para o irmão sênior Lu muitas vezes, então posso dizer que já o conheci. Mas, para dizer a verdade, eu realmente não o conheço muito bem. O irmão sênior Lu é discreto e raramente aparece na seita. Muitas pessoas nem ouviram falar dele ou ouviram. Fang ficou um pouco surpresa. No entanto, pensando bem, ela tinha mais ou menos informantes sobre os outros discípulos diretos da seita Lin Xiao. Ela era a única que não tinha ouvido falar de Lu Shaoqin. Parece que ele é realmente discreto. Wang Yao continuou a acrescentar. No entanto, o irmão sênior Lu gosta muito do trabalho do tio Hou. Fang ficou surpresa. Tio Hou? É o famoso chefe que eu contratei? Wang Yao assentiu. Isso mesmo. Hoje ele veio aqui também por causa do trabalho do tio Hou. Um sorriso apareceu no rosto de Fang. Parece que eu contratei a pessoa certa. Wang Yao concordou. Claro. O antigo chefe era ganancioso e se recusou a dar um aumento para o tio Hou. Isso deu a você a oportunidade. O irmão sênior Lu até deu a ele a ideia de entregar comida. Ele ganhou muito dinheiro, mas se recusou a dar um aumento para o tio Hou. É merecido que ele tenha falido no futuro. Fang ficou um pouco surpresa. Ele pede comida com frequência? Wang Yao assentiu. Isso mesmo. O irmão sênior Lu disse que assim. Ele não precisa descer a montanha para comer. No entanto, eu não sei por que ele desceu a montanha hoje, olhando para os pratos sendo servidos continuamente. A boca de Xiaoyi estava bem aberta e seus olhos estavam quase saltando para fora. Ela murmurou, com vontade de chorar. Na voz, havia um toque de desamparo. Segundo irmão sênior, você pediu tanta coisa. Quando fomos pedir, ele só pediu 2 pratos. O resto foi você que adicionou com um gesto amplo. Você já começou a devorar tudo, com a boca cheia, respondendo de forma ininteligível. Eu te disse, irmão sênior, eu como muito. Xiaoyi deve estar se arrependendo agora. Se soubesse, teria feito mais perguntas. Ele murmurou baixinho, mas... Irmão sênior, eu não tenho dinheiro suficiente. Você lançou um olhar para ele. Com um tom de desprezo. Não tem dinheiro suficiente e ainda convida? Em seguida, lembrou. Você não ouviu o dono dizer? Esta refeição é grátis. Xiaoyi só então percebeu. Seu rosto mudou instantaneamente de nublado para ensolarado, elogiando com um sorriso. Ainda é o segundo irmão sênior que é incrível. Você ergueu o queixo com orgulho, não é? Seguindo este seu segundo irmão sênior, você comerá bem e viverá bem. Coma rápido, coma bem e volte para cultivar adequadamente. Xiaoyi acenou com a cabeça seriamente. Segundo irmão sênior, fique tranquilo. Eu não vou ser preguiçoso. Você acrescentou, com o irmão sênior mais velho por perto, você não pode ser preguiçoso mesmo que queira. O que eu quero dizer é, você tem que ficar forte rapidamente. No futuro, se alguém vier causar problemas, você se apresenta para lidar com eles. Xiaoyi ficou surpreso. Então essa é a razão pela qual você quer que eu cultive diligentemente? Ele perguntou com curiosidade enquanto comia. Segundo irmão sênior, por que você não luta? Eles estão intimidando na nossa porta. Você fez beicinho, com um olhar de desdém. Você é bobo? Qual é o benefício de lutar com eles? Guardar energia para comer não é melhor. Deixe as coisas de lutar e matar para o irmão sênior mais velho. Xiaoyi olhou para você com desconfiança, murmurando em seu coração. Será que ele está com medo? Segundo irmão sênior, você me diga, quão forte é sua força? Você disse descuidadamente. O irmão sênior mais velho não pode fazer nada comigo. Posso fazer você chorar com uma mão. O peso dessas palavras não era claro, especialmente a primeira metade. Mas Xiaoyi não aceitou a segunda metade, fazendo beicinho. Eu não acredito. Segundo irmão sênior, você está se gabando demais. Ele tentou ser manhoso e fofo.
Você estava muito preguiçoso para prestar atenção nele e jogou diretamente uma coxa de frango, enfiando em sua boca. Coma. Pare de bobagens. Depois de comer e beber o suficiente, você acariciou sua barriga redonda e soltou um longo suspiro. Xiao Yi também bateu em sua barriga saliente com satisfação. Não consigo comer mais. Xiao Hong estava deitado na mesa. Sua barriga estava redonda como uma bolinha, seus olhos cheios de luz de satisfação. Você gritou para fora. Irmão Júnior Wang, traga o cardápio. Xiao Li abriu os olhos surpreso. Segundo irmão sênior, você ainda consegue comer, ele murmurou em seu coração. Se você ainda pudesse comer, você seria um porco. Você abaixou a cabeça para pedir. Sem levantar a cabeça, para a viagem. O mestre e o irmão sênior mais velho não precisam comer. De qualquer forma, não custa dinheiro. Fan Xiao olhou para você levando Xiao Yi, saindo lentamente do restaurante. Tão irritado que quase quebrou os dentes. Ele amaldiçoou em seu coração, seu canalha. Isso se chama não pedir muita coisa. Ele quase quis chorar. Fan Xiao subestimou seu nível de descaramento. Rangendo os dentes, ele murmurou para si mesmo. Você é um porco? Você comeu mais de 5.000 pedras espirituais em uma refeição. Esta é mais do que a minha renda de um dia. Esta perda é toda por causa daquele sujeito míope, Zandin. A raiva em seu coração aumentou, desejando poder pegar Zandin para dar uma lição severa. Zandin, deixe-o vir me ver. Fan Xiao aumentou rangendo os dentes. Senhorita. Zandin caminhou cautelosamente. Vendo a expressão de Fan Xiao de querer comer gente, seu coração esfriou. Fan Xiao cobriu o peito. Frio, vou deduzir mais um mês do seu salário. Ao ouvir isso, Zandin imediatamente se sentiu muito injustiçado. Senhorita, por quê? Por quê? Fan Xiao ficou ainda mais irritado, olhando furiosamente para ele. Por quê? Só por causa do problema que você me causou hoje. Nesse momento, Fan Xiao notou Zanzin saindo sozinho do restaurante Juxian. Suas sobrancelhas se franziram ligeiramente. O coração de Fan Xiao se moveu, lembrando que Zandin havia acabado de sair do camarote de Caranguejo e seus amigos. Seu rosto ficou frio instantaneamente, seus olhos fixos em Zandin como facas. Você estava secretamente incitando-os a causar problemas para o jovem mestre Lu. Zandin baixou a cabeça subconscientemente, seus olhos tremendo. Querendo negar, ficou momentaneamente sem palavras. Fan Xiao, ao ver isso, teve um acesso de raiva instantâneo. Seu cretino. Zandin levantou a cabeça, um tanto ressentido. Senhorita. Ele não passa de um discípulo direto da seita Lin Xiao, com força mediana. Por que se rebaixar a ele? Sua posição não é inferior à dele. Além disso, os dois jovens mestres do pavilhão da tartaruga disseram que é uma disputa pessoal deles e não afetará nosso restaurante. Iota sem visão. Fan Xiao rangeu os dentes de raiva, querendo dar-lhe um tapa. Fique aí quietinho para mim. Quando eu voltar, vou acertar as contas com você. Fan Xiao saiu apressadamente do restaurante, perseguindo na direção em que você saiu. Embora ele não tenha tido muito contato com você, anos de experiência o tornaram muito bom em julgar as pessoas. Você definitivamente não é o tipo de pessoa para se meter, e até pode ser considerado um sujeito extremamente descarado, com uma cara de pau de deixar qualquer um sem palavras. Inteligente a ponto de dar dor de cabeça. Hoje, na superfície, parece que Zanzin e o Tianzong do pavilhão da tartaruga estão te causando problemas. Na verdade, quem está atiçando as chamas nos bastidores é Zandin. Você percebeu imediatamente o truque de Zandin e transformou seus pequenos movimentos em piada com apenas uma frase, forçando o chefe nos bastidores a aparecer pessoalmente, pagando um preço considerável. Só então essa tempestade foi acalmada, e ele até aproveitou a oportunidade para se conectar com Jian. A situação poderia ter terminado perfeitamente ali, exceto que Fan Xiao ficaria ressentido por um tempo. No entanto, Zandin não se conformou e continuou a causar problemas para ele. Fan Xiao correu enquanto xingava Zandin interiormente. Mas o que mais ele poderia fazer? Zandin é uma pessoa enviada por seu pai, e também seu confidente. Os problemas causados por Zandin, ele só pode resolver sozinho. A força de Fan Xiao não é fraca, sendo um cultivador da 7ª camada da fundação. Isso já é considerado o nível do estágio final da fundação. Ele correu rapidamente, saindo do edifício da imortalidade gigante, indo direto para a seita Lin Xiao. Na escuridão da noite, sua figura era como uma fada sob a lua. A paisagem ao redor recuava rapidamente. Logo,
ele viu algumas figuras piscando à distância. Era justamente Zanzen. Zanzen também estava fugindo rapidamente. Fan Xiao estava claramente te perseguindo. Fan Xiao estava prestes a abrir a boca para chamá-lo quando, de repente, uma sombra negra surgiu na floresta à frente, indo direto para Zanzen. Zanzen gritou: "Quem?" Em seguida, os dois lados se enfrentaram ferozmente. Fan Xiao ficou alarmado. "Será que você descobriu Zanzen?" Os dois lados começaram a lutar. Ele conteve a respiração e se aproximou cautelosamente. Ele descobriu que quem estava lutando com Zanzen era um homem mascarado. O coração de Fan Xiao apertou. Ele rapidamente pegou um talismã de jade em seu pulso e colou-o em seu corpo. Sua respiração desapareceu instantaneamente. Ele se escondeu de lado e observou atentamente. Logo, ele descobriu que a força do homem mascarado era extremamente forte, com flutuações de energia espiritual que indicavam claramente o sétimo reino da tribulação do núcleo. Zanzen está apenas no estágio inicial da fundação. Que ódio você tem de mim? Eu sou um discípulo do pavilhão Guiyuan, irmão mais novo de Zhang Konglong. Apesar de Zanzen ter revelado sua identidade e até mesmo mencionado o pavilhão Guiyuan e Zhang Konglong, o homem mascarado não reagiu, e pelo contrário, seus ataques se tornaram ainda mais ferozes. Finalmente, o homem mascarado gritou em voz baixa: "Morra!" Ele juntou as mãos em um selo. A energia espiritual jorrou, formando uma onda aterrorizante que atingiu Zanzen. A última peça de equipamento defensivo de Zanzen se estilhaçou sob esse ataque. Ele cuspiu sangue e bateu fortemente em uma árvore, desmaiando. O homem mascarado caminhou lentamente até Zanzen, zombando, com um tom de triunfo em sua voz. "Matando você e culpando Lu Shaoqing, vou causar um pouco de problema para Jian." Justo quando ele estava prestes a agir, uma voz preguiçosa soou: "Eu quero ver quem está tentando me culpar." O homem mascarado e Fan Xiao, que estava escondido nas sombras, ficaram chocados ao mesmo tempo. "Você saiu da escuridão." Olhando para o homem mascarado com curiosidade. "Você me conhece? Quem é você?" O homem mascarado recuperou a compostura e zombou: "Seu inútil está cortejando a morte. Ótimo, vou mandar você para o inferno junto." Depois de dizer isso, ele juntou as mãos em um selo, e uma torrente de energia espiritual jorrou. Os arredores instantaneamente se tornaram como um furacão. As árvores balançavam violentamente, e inúmeras lâminas de vento afiadas se formaram, apontando diretamente para você. "Vá!" O homem mascarado gritou, e as lâminas de vento cortaram o ar, disparando em sua direção. As lâminas de vento varreram, e as árvores na frente instantaneamente se transformaram em pó. Enfrentando o ataque de energia espiritual, você segurou sua espada verdejante comum e levantou levemente a ponta da espada. Um pequeno pássaro vermelho fogo apareceu de repente, parado arrogantemente na ponta da espada, abaixando a cabeça para arrumar suas penas. Então, levantou a cabeça para encarar o homem mascarado, soltou um grito estridente, abriu as asas e atacou diretamente. A intenção da espada de Pandbo disparou para o céu, perfurando instantaneamente a escuridão e destruindo o Windblade Roar. O pequeno pássaro voou contra o vento, e as lâminas de vento afiadas se estilhaçaram diante dele como um lago parado. As pupilas do homem mascarado encolheram, com um medo indisfarçável em sua voz. "Espada." Intenção da espada. Ele recuou rapidamente, lançando continuamente armas mágicas, uma após a outra, para criar defesas. Barreiras rapidamente se formaram na frente dele, mas essas defesas, sob o ataque do pequeno pássaro, foram perfuradas em um instante como papel uau. O pequeno pássaro, feito da intenção da espada, envolveu completamente o homem mascarado. Com um grito, o homem mascarado foi despedaçado. O pequeno pássaro vermelho bateu suas asas alegremente algumas vezes e então desapareceu no ar. Tudo voltou à calma. Você guardou sua espada longa, olhando para a devastação à sua frente. Você resmungou insatisfeito: "Droga, tão frágil. Se soubesse que era tão fraco, teria economizado um pouco de força. Que desperdício!" Depois de dizer isso, você caminhou lentamente até Zanzen, que estava inconsciente, e começou sem cerimônia a revistar seus pertences. "Como ousa dizer que é irmão de Zhang Konglong? Como pode ser tão pobre? Não conseguiu proteger ninguém, que decepção. Uma ilusão." Balançando a cabeça, você se virou para ir embora, murmurando: "Irmão mais velho idiota. Causando tantos problemas. Eu disse a ele para ser mais decisivo e não ser Madre Teresa. Deveria ter matado quem precisava ser morto sem hesitar. Não haveria tantos problemas."
Fang Xiao se escondeu nas sombras, sem ousar respirar alto. A flecha agora passou raspando por cima de sua cabeça. E a intenção da espada furiosa quase o fez gritar. Ele nunca imaginou que testemunharia sua verdadeira força. O 7º nível do Reino da Tribulação Dourada. Talvez até o estágio final. Com tal força, na geração mais jovem de Kizou, quase ninguém se compara. O que mais o chocou foi que você também havia compreendido a intenção da espada. E alcançado o 2º nível, intenção da espada manifestada. A intenção da espada tem 3 níveis. Intenção da espada guiada pelo coração, intenção da espada manifestada e intenção da espada divina. Na geração mais jovem de Kizou, poucos são capazes de compreender a intenção da espada, muito menos o 2º nível. Zanjing é precisamente porque compreendeu a intenção da espada manifestada que conseguiu suprimir todos os outros e se tornar o número 1 da geração mais jovem de Kizou. Só agora Fang Xiao percebeu que o que você disse na casa de chá para Zhang Zhen e Wu Tianzong sobre ter medo de matá-los acidentalmente não era uma piada. Você realmente tem essa força. Ele estava prestes a remover seu disfarce e ir embora, quando de repente seu corpo endureceu. Como se estivesse preso por algo invisível, incapaz de se mover. Você reapareceu na escuridão. Seus olhos como relâmpagos, mirando diretamente na direção onde Fang Xiao estava escondido, murmurando. Então, era realmente uma ilusão. Então, sua figura desapareceu lentamente na noite. A brisa noturna passou, a luz da lua brilhou, mas Fang Xiao sentiu seu couro cabeludo formigar. Seu coração cheio de medo. Esse sujeito é muito mais assustador do que eu imaginava. Não só seus métodos são cruéis e ele mata sem hesitar, mas sua mente é tão meticulosa que é alarmante. Sua ação agora era obviamente para verificar se alguém estava à espreita. Sair de propósito e depois retornar. Fang Xiao ousou menos ainda se mover, e até a ideia de ir embora foi suprimida. Ele sabia que, uma vez descoberto por você, provavelmente seria morto. Você possui uma força tão poderosa, mas é tão discreto que quase ninguém sabe disso. Mesmo dentro da seita Lin Xiao, muitas pessoas desconhecem sua existência. Esse segredo e discrição fizeram Fang Xiao sentir um frio na espinha. Ele, sem querer, viu sua verdadeira força. Será que por isso você o considera um inimigo? Ele não se atreveu a apostar, porque sabia muito bem que não era seu oponente. Fang Xiao ficou parado no mesmo lugar, sem ousar se mover, até o sol nascer. O canto dos pássaros na floresta soava em uníssono. Só então ele finalmente respirou aliviado. Ele ficou em pé a noite toda, sem ousar respirar muito forte. Olhando para a direção da seita Lin Xiao, ele murmurou em seu coração. Tão assustador. Qual é mais assustador, a seita Lin Xiao ou Luke? Ele mesmo não conseguia dizer. Nesse momento, passos vieram de longe. Zhang Jing, Xie Chong e Wu Tianzong chegaram apressados. Quando viram as grandes áreas de vestígios de batalha ao redor, como se tivessem sido varridas por um vendaval, ficaram imediatamente chocados. Então, eles encontraram Fang Xiao. O rosto de Zhang Jing mostrou alegria. Senhorita, você está bem? Que bom! Você não voltou a noite toda, e seus subordinados ficaram mortificados de preocupação. Wu Tianzong perguntou ansiosamente a Fang Xiao. Irmã Fang Xiao, você viu o irmão Zhang? Fang Xiao apontou para uma direção. Wu Tianzong correu imediatamente e encontrou Zhang Zhen inconsciente. Era como se alguém tivesse agarrado seu ponto vital. Ela gritou. Irmão, o que aconteceu com você? Acorde, acorde logo. Fang Xiao também se aproximou e, depois de ver a cena, seu rosto ficou vermelho instantaneamente e ela virou a cabeça rapidamente. Zhang Zhen estava despido, restando apenas uma cueca. Seus pertences foram todos roubados. O que o deixou ainda mais sem palavras foi que havia vestígios de sua cueca sendo arrancada também. Aquele cara, Fang Xiao já não sabe como descrever você. Sua força é ridiculamente forte. Mas você consegue fazer uma coisa tão desavergonhada. Que tipo de pessoa você é? Um traço de curiosidade brotou no coração de Fang Xiao. Ela olhou para Zhang Zhen. Seu tom era, Tio Zhang, volte para a família Fang hoje. Não fique aqui. Eu cuidarei do assunto do restaurante. Segundo irmão. A voz de Xiao lhe soou novamente em seu ouvido. Você lançou um olhar preguiçoso para ela. O que foi agora? Você não precisa cultivar ou algo assim? Não tem medo de que o irmão mais velho te repreenda até a morte quando chegar a hora? Xiao Yi riu. Ela se aproximou um pouco, com um tom um tanto agradável. Não é que eu tenha algo para discutir com você?
Desde que jantaram juntos naquela noite, ela se tornou mais familiarizada com você. Sua coragem também aumentou muito. Ela descobriu que era fácil e confortável ficar com você, até um pouco viciante. Você acenou com a mão. Fechou os olhos impacientemente. Se tiver alguma coisa, vá procurar o mestre. Não me perturbe. Ela fez beicinho e respondeu com um sorriso. O mestre está cultivando. Eu não ouso perturbá-la. Você revirou os olhos. Eu também quero dormir. Não me incomode. Xiaoyi não estava feliz e teve que segurar sua rede. Balançou. Segundo irmão, pare com essa bobagem. O irmão mais velho está na caverna da espada há vários dias. Será que algo aconteceu? Você bocejou. Não se importou. Fique tranquilo, ele não vai morrer. Ela é assim. Ela não vai parar até fazer as coisas ao extremo. Ela mostrou a língua. Um tanto surpresa. Tão dedicada? Você semicerrou os olhos. Seu tom era um tanto jocoso. Então, se eu fosse você, eu me apressaria em cultivar, especialmente a tiazinha. É melhor que ela perceba isso o mais rápido possível, para não ser forçada a chorar pelo irmão mais velho. A expressão de Xiaoyi mudou instantaneamente e sua voz tremia um pouco. Segundo irmão, você quer dizer que o irmão mais velho ainda quer que eu entre na caverna da espada? Pensando naquela intenção de espada aterrorizante, seu coração começou a bater forte. Você encolheu os ombros. Seu tom era relaxado. Na verdade, não é necessário ir, seus olhos brilharam. Seu rosto estava cheio de expectativa. Existe alguma maneira? Você se virou. Deu as costas para ele. Seu tom era um tanto brincalhão. Por que eu deveria te dizer? Xiaoyi não desistiu, balançando sua rede e implorando. Segundo irmão, diga, por favor. No máximo, eu te levarei para jantar da próxima vez. Você ergueu as sobrancelhas. Lembrou, você ainda me deve um. Ele bateu no peito. Jurou solenemente. Então, eu te devo 2, tudo bem? O canto da sua boca se curvou. Parecia que você havia se interessado um pouco. Você disse isso. Xiaoyi acenou com a cabeça repetidamente. Claro. Me diga logo uma maneira. Você virou a cabeça, com um sorriso malicioso no rosto. É muito simples. Você percebe a intenção da espada e não precisa entrar na caverna da espada. Sua expressão congelou e ele ficou completamente paralisado. A intenção da espada pode ser percebida simplesmente dizendo para percebê-la? Se fosse tão fácil, ele não teria medo de entrar na caverna da espada. Ele olhou para você com raiva. Segundo irmão, você está me provocando? Diz para perceber e você percebe? Você também não percebeu? Você riu. Seu tom era um tanto desdenhoso. Eu e você somos diferentes. Há um tom de desdém nas palavras. Você e eu não somos.